Jordan é um casal que começou pra pagar contas, sair daquela situação e tentar viver algo melhor. Uma pessoa visionária é a pessoa que ela tem o poder de viajar no tempo. Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E se você quer aprender como vender no digital como afiliado e estruturar um funil de vendas no WhatsApp, então fica aqui porque hoje você vai aprender tudo sobre esse assunto com a gente. Até porque os nossos convidados de hoje, eles largaram a vida de carteira assinada para viver 100% do digital. Eles escolheram o mercado de afiliação e começaram com somente R$2 na carteira. 4 anos se passaram e hoje eles acumulam um faturamento de mais de R$2 milhões e impactaram a vida de mais de 8 mil alunos nesse processo, superando os seus desafios e conquistando a tão sonhada liberdade financeira. E hoje eles estão aqui para contar toda essa história pra gente, hein, Bruninha? Nossa, tô muito ansiosa, hein? Será que a galera tá preparada? Eu espero que sim. Vamos chamar? Bora lá, quem será? Recebendo sua premiação de R$1 milhão faturados apenas na KiwiFi, sejam muito bem-vindos! Cate Jordan! O casal visionário! Vem pra cá! Oi! Muito prazer, eu sou a Cate. Muito prazer, meu nome é Jordan. Nós somos mais conhecidos como casal visionário, né? Pois bem, e vamos descobrir por que desse nome também, né, Bruninha? É verdade, tô super ansiosa pra saber como é que eles chegaram através desse nome, não é mesmo? Mas olha só, fatos curiosos, já jogando aqui pra vocês. Vocês começaram no digital só com R$2 na carteira. Eu tô muito ansiosa pra saber como é que vocês fizeram o jogo virar e bora construir junto essa história, não é mesmo? Então me contem, quem era vocês, Cate e Jordan, antes do digital e o que levou vocês a darem esse primeiro passo no mercado? Boa. Bom, eu sou a Cate, né? Sou mãe de 2 crianças lindas, maravilhosas, né? A Júlia e o Cauã. A Júlia tem 12 anos, o Cauã tem 7 anos. Eu sou uma ex-empreendedora, fechei o meu espaço sobrancelhas, que estava praticamente falido quando eu comecei aqui. Tinha R$2 na carteira. Também sou ex-CLT, porque antes de empreender, vocês vão entender melhor aqui, né, no decorrer, por que eu fui empreender. E eu sou uma pessoa que eu sempre quis ter liberdade, não somente por mim, mas pelos meus filhos também, para ter algo melhor, dar algo melhor para eles. E foi assim que a gente começou aqui no digital. Vou contar a história para vocês, mas quando a gente começou aqui, eu tinha R$2 na carteira, né? E usei isso de motivação. Então, a Cate é uma mãe, né, buscando algo melhor para os seus filhos. Hoje encontrou a liberdade de trabalhar de casa, né? Esposa também, empreendedora, mil utilidades. Isso aí, meu nome é Jordan, então, como eu falei. Eu trabalhei 10 anos de carteira assinada, sempre na mesma empresa. Mas, assim, com o conhecer da Cate, quando a gente começou nosso relacionamento, eu vi que esse lugar não me pertencia, de estar trabalhando sempre, construindo o sonho de outra pessoa, levantando cedo todos os dias, me dedicando, vestindo camisa todos os dias. Eu me considero um bom funcionário, eu sempre fui um bom funcionário, mas eu entendia que ali existia um teto, né? Ou seja, eu faria tudo aquilo, mas eu não conseguiria dar o próximo passo, não conseguiria ter um ótimo salário, ter uma liberdade, porque por diversas vezes, né, eu chegava em casa, como eu já trabalhava com atendimento ao público, por muitas vezes eu chegava estressado em casa, descontava essa raiva nos meus filhos, no estresse neles, e eu via que isso acabava, às vezes eles estavam em casa ali somente esperando eu chegar para me dar um abraço, ter um carinho, e eu acabava afastando eles, né? Então, assim, a gente tinha pouco tempo, porque a Cate trabalhava, então, no espaço de sobrancelhas, e o tempo que ela estava com as crianças, eu estava trabalhando, e quando eu estava com as crianças, ela estava trabalhando. Então, a gente era 2 pessoas estranhas morando dentro da mesma casa, né? A gente se via muito pouco, a gente tinha uma limitação de horários, porque, como ela falou, né, o espaço de sobrancelha dela estava quase falido devido à pandemia. Então, quando essa pandemia veio, a gente já estava numa situação financeira muito complicada. E a pandemia veio para piorar as coisas, né? Porque eu trabalhava com vendas, as vendas no produto que a gente trabalhava lá, que era produtos da área moveleira, caíram muito. E ela, também, o movimento do espaço de sobrancelhas dela caiu muito devido a sobrancelhas ter se tornado um luxo, né? Porque ninguém usava aquilo como, um corte de cabelo é algo que você precisa fazer todo mês. Só que sobrancelhas, como você está em casa, é algo que você pode fazer em casa. Então, as pessoas não buscavam mais o trabalho dela. E aí, ela começou a atender, então, em horários onde as pessoas tinham essa disponibilidade. 10 horas da noite, meia-noite, o horário que a pessoa tinha, ela atendia. Então, eu chegava do trabalho, aí era o tempo que ela ficava com as crianças estavam em casa, né, porque a escola não tinha mais. Então, ela passava o dia inteiro com as crianças, eu chegava do trabalho, eu ficava com as crianças e ela começava a atender os clientes que ela tinha marcado para a parte da noite. E aí, então, quando ela saía do
do espaço de sobrancelhas dela, que era um espaço na nossa casa. Ela chegava em casa, eu já tinha feito as crianças dormir e eu tava dormindo também. Ou seja, quando eu acordava, eles estavam dormindo, e quando ela ia dormir, a gente já tinha ido dormir. Então a gente não se via dentro de casa. Sim. E aí a nossa relação começou a ficar conturbada, a gente começou a ter discussões por causa do financeiro, porque eu julgando ela por não estar tendo cliente suficiente dentro do espaço de sobrancelhas, ela me julgando por eu não estar vendendo o suficiente para suprir as contas da casa, sendo que na verdade o problema nunca foi eu ou ela, mas sim o posicionamento que a gente estava, né? Se delimitando a deixar com que alguém decidisse o que seria da nossa vida dali para frente. Isso é uma coisa muito interessante da gente poder entender, porque às vezes os relacionamentos eles terminam porque as pessoas não aprendem a ressignificar as coisas. Então, tá ruim o financeiro, a solução é a gente terminar, né? E às vezes você ama tanto a pessoa, só que você ainda não teve, né, o entendimento de que não é por causa da pessoa, é porque às vezes vocês estão cansados, às vezes vocês estão trabalhando demais, às vezes vocês não têm tempo para aquela relação, ou também não tem tempo para os seus próprios filhos. Então, eu tava trabalhando mais de 11 horas por dia, né? Em todos os horários possíveis que eu conseguisse encaixar uma cliente, eu tava fazendo. Porque eu via muito aquela necessidade de tentar ajudar o Jordan. Porque quando a gente começou, né, eu fazia sobrancelhas, e sobrancelhas se tornou um luxo, né, porque as pessoas não estavam mais ali indo em salões, as pessoas não queriam mais se arrumar porque era pandemia. Então eu me vi, né, praticamente sem clientes ali, então eu precisava atender em todos os horários. Então eu queria ajudar ele que estava de carteira assinada também. Então a solução foi trabalhar demais, só que aí a gente se torna presente dentro do trabalho e ausente dentro de casa, né, então você acaba tentando consertar uma coisa e aí você acaba destruindo a sua família, porque você não consegue diferenciar e ressignificar aquilo ali. Então, quando a gente começou a colocar a culpa um no outro, porque mesmo trabalhando muito, a situação, ela parece que ela piorava. Quanto mais a gente trabalhava, mais contas a gente tinha e mais a situação ficava pior. Os nossos nomes estavam sujos, os nossos nomes estavam negativados, né? A gente tinha que negar as coisas para as crianças, chegava fazendo no mercado, a gente tinha Coisa que... simples, né? Coisas Não simples. Muito luxuosas. Então, assim, a gente nunca vai esquecer o dia que a gente foi dentro do mercado e o nosso filho pediu um Kinder Ovo. O Kinder Ovo, na época, era R$8 e a gente não tinha R$8 pra dar um Kinder Ovo pra ele, porque a gente tinha contado o que a gente ia comprar dentro do mercado. Então, aquela situação, ficou tão difícil pra mim, que eu cheguei numa situação que eu falei assim, eu não consigo mais viver dessa forma, eu preciso de algo diferente, né? E aí foi que entrou o digital na nossa história. Então... A Kátia e o Jordan é um casal que começou pra pagar contas, né? Começou pra sair daquela situação e tentar viver algo melhor. E hoje, né, a gente tem a nossa liberdade. Mas quando a gente começou não era assim. Então, eu tentei, só voltando um pouquinho a história, o porquê que eu abri o espaço de sobrancelhas, porque eu trabalhei em diversos empregos, né, de carteira assinada a minha vida inteira. Eu trabalho desde os meus 14 anos, então eu sempre trabalhei. Só que quando chegava a determinado ponto do serviço, eu não sentia que eu pertencia àquele lugar. E às vezes eu ocupava o patrão, às vezes eu ocupava o colega, o trabalho, né? Domingo, minha família sempre falava, domingo a Kátia entra em depressão, porque no finalzinho de domingo eu sempre tinha aquele sentimento que você fala assim, meu Deus, hoje é domingo, desespero, amanhã é segunda-feira. Recomeça. Recomeça. E todo mundo sabia que no domingo me batia aquela bad, assim, a bad vibe de entrar num estado depressivo. E ninguém podia falar comigo, porque eu tava numa situação assim, meu Deus, amanhã é segunda-feira. E chegava no serviço na segunda-feira, eu contava as horas. Era 10 horas da manhã, eu tava olhando pro relógio, querendo ir embora. Segunda era sua inimiga. Segunda era... Tava olhando pro relógio. Eu calculava, meu Deus, ainda falta tanto tempo pra ir pra casa. Meu Deus. Então, era... Desenvolvendo uma ansiedade. Desenvolvendo uma ansiedade. Caramba, uma ansiedade. E aí, eu sentia que eu não pertencia àquele lugar. Então, eu trocava de emprego em emprego, achando que o problema era o emprego. E aí, eu sempre tentei fazer várias coisas, né? Pra sair da carteira assinada de empreender. Então, eu tinha essa alma empreendedora. Eu preciso... Já sabia que o caminho era o empreendedorismo. Já sabia, só que eu não sonhava em ser algo. Eu não tinha, eu quero ser médica, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu não tinha aquilo formado dentro da minha cabeça. Mas eu tinha dentro do meu coração que eu tinha que ser dona do meu horário, do meu tempo, do meu salário. Porque eu vivia numa situação com o salário que alguém determinou que eu viveria, com o tempo que alguém determinou que eu viveria com a minha família, e proporcionando para os meus filhos o que dava.
com aquilo que alguém determinou. Então eu não podia mais viver naquela situação. E aí eu fui empreender. Eu já fiz diversas coisas. Eu já fui DJ, eu já fui fotógrafa de festa, eu já fui fotógrafa de ensaios, né, de casamento. Já fiz lembrancinhas, já fiz enfeite de cuia de chimarrão. Personalizados. Já fiz personal. Tudo que eu falava assim. É da nossa Julius. Eu falava assim, isso aqui dá pra começar com pouco dinheiro? É isso aqui que eu vou fazer, né? Então era assim que eu começava. E aí eu começava um negócio, e aí só que aí eu parava. Porque no meu coração ainda não era aquilo. Caramba. E aí eu fui fazer sobrancelhas, né? Porque sobrancelhas era o que eu poderia iniciar de forma online. Olha que ironia, né? Comprei um curso online de sobrancelhas e não sabia que tava consumindo o mercado digital. O universo já tava se comunicando aos Já pouquinhos. tava. Tinha uma conspiração do universo Já ali. tava, ele já tava me jogando ali pra área que ia transformar minha vida, né? E aí eu fiz o curso de sobrancelhas, né? Não tinha dinheiro pra abrir um espaço. O que eu fiz? Eu sou uma pessoa que eu soluciono problemas. Legal. Então, se eu tenho um problema, eu soluciono o problema, Que o né? pai gosta disso, né, Brigida? E eu acho que é dessa forma que a gente acaba crescendo. Às vezes as pessoas, elas não conseguem sair da situação porque elas acham que tem que ser perfeito. Né? Elas acham assim, eu tenho... Focam tanto no problema que não enxergam a solução, né? Isso. E quando eu tiver isso, eu vou fazer. Quando eu chegar nesse nível, eu vou fazer. E eu sempre fui de começar, independente do que eu tinha naquele momento, né? Legal. Eu vou fazer. Porque eu tenho esse pensamento de que se não der certo, eu tentei. Mas eu preciso fazer. Porque aquilo ali tá gritando dentro de mim. Então eu vou contra tudo que tá falando que é pra mim fazer. Legal. Né? E aí eu comecei. Comprei uma cadeira de barbeiro no Facebook, né? No Marketplace. No Marketplace. E não era nem Rasgada. as cadeiras que deitavam, Não. porque os clientes tinham que fazer a sobrancelha deitada, né? Não, eu comprei a de barbeiro. O cliente ia ficar sentadinha e eu ia Cadeira fazer. dura, rasgada. Rasgada, ela tava rasgada. A nossa casa tinha 42 metros quadrados, Minha Casa Minha Vida, que era o único jeito que a gente teve de sair do aluguel, foi financiar uma casa. E eu coloquei no meio da minha sala. E eu comecei a anunciar. Estou fazendo sobrancelhas agora. Comecei do nada. Fiz lá o curso, já comecei, porque também não me enrolei, né? Então a pessoa ela tem que adquirir o conhecimento e fazer. Aplicar. Assim aqui no mercado digital também. Aprende e aplica, né? Aprende e Exatamente. aplica, por isso que as pessoas têm resultados. E aí as outras não têm por quê? Porque acaba não aplicando, vai procrastinando. Só retém informação e pronto. Só retém. Exatamente. Então ali eu fui, apliquei, comprei uma cadeira, coloquei no meio da sala. E aí comecei a anunciar. Começou a vir cliente, e eu comecei a crescer, eu comecei a ficar conhecida na cidade. Você anunciava como, Kátia? Eu anunciava no Facebook, de boca a boca, nas redes sociais. Peguei panfleto, imprimi, coloquei nas casas do jeito que dava. Facebook era tráfego pago ou era Não, só era lá, grupo faço mesmo? sobrancelhas. Nem conhecia, comunidades nem conhecíamos que tinha. tráfego pago na Comunidades. época. Nós não conhecíamos o tráfego pago. O tráfego pago, ele veio pra potencializar nossos resultados. Inclusive, a gente vai contar, né? Mas ali foi Facebook, faço sobrancelhas. Legal. E era isso. E aí as pessoas começaram a compartilhar. E vinha cliente, foi criando cartela. E aí foi crescendo. E aí, uma situação engraçada é que eu nunca deixei, assim, a situação difícil, né, me abalar. Então, o Cauã, ele era recém-nascido quando eu comecei a fazer sobrancelhas. E a casa tinha 42 metros quadrados. Então, ele me ouvia e ele chorava. Porque ele queria mamar. Eu tinha que pegar o Cauã quando ela ia atender e levar pro quarto. Ou seja, ela na sala e eu e o Cauã no quarto. Não. E aí ela falando e o Cauã escutava. E ele queria mãe, queria mamar. E muitas vezes tirava a atenção dela, claro. E o Jordão, às vezes, tinha que sair de casa pra eu poder atender. Caramba, Pra olha o poder desafio, né? ter algo melhor, pra mim poder sair da carteira assinada. O Jordão, ele nunca foi assim de dizer pra mim não fazer as coisas que eu queria fazer. Ele nunca foi alguém que, não faça, né? Mas também, ele vai contar pra vocês aí que a gente teve um acordo pra gente poder começar no digital. Mas ele nunca foi a pessoa de dizer assim, não faça. Porque ele sabe que se eu quebrar a cara, a culpa é minha. Então, entendi. ele Daí eu vou ter deixa... o gostinho de dizer, eu te avisei. Então, ele deixa e ele fica na dele, né? E então, que bom, né? Senão E a gente que não bom, estaria aqui porque hoje. eu sou a pessoa que se você falar pra eu não fazer, eu vou fazer. Até dar certo. Até dar certo. E não é sobre você. Sobre, você tá dizendo que dá errado. É sobre mim. Porque eu preciso saber se eu sou capaz de fazer aquilo ali. Eu preciso ir além dos meus limites, né? Então eu preciso... Provar pra mim mesmo. eu preciso provar pra mim mesmo. Se eu acho que isso aqui dá certo, eu tenho que fazer. Uhum. Porque senão eu vou viver sobre a sua opinião, sobre o que você determinou pra minha vida É verdade. né? E aí foi que... Então, só pra não ficar tão gigante essa parte, mas pra vocês entenderem, eu abri o espaço sobrancelhas, porque eu comecei a crescer, fiz um empréstimo, né, no nome de outra pessoa, inclusive, Porque os dois nomes estavam negativados. Sim, e aí eu abri um espaço do lado da minha casa.
Hoje esse espaço, ele é o nosso escritório, né? Ele foi aberto por um intuito, só que tudo me levava já pra... Não era esses os planos de Deus. Não era esses planos de Deus. E aí, eu tava super feliz, mas ainda não era aquele negócio naquele coração, né? Era legal, fazia sobrancelhas, ok, tinha clientes. Era uma grande empreendedora, porque era uma grande profissional da sobrancelha, porque todo mundo que vinha dizia, nossa, eu nunca achei alguém que realmente fizesse sobrancelha que nem você. Tanto é que até hoje as pessoas dizem, depois que eu parei de fazer sobrancelha com você, nunca mais achei alguém pra entregar minhas sobrancelhas. Então, era algo que ela tinha um grande potencial. Mas como ela disse, não tinha o pertencimento, não era a felicidade de estar ali. Eu ia lá porque aquilo me dava dinheiro, não porque era o que eu queria fazer no momento, né? Isso. E aí eu sempre com aquele sentimento, né? E porque também eu tinha que trabalhar muito longe das crianças. Então, como era um espaço físico, dependia de mim. Se eu não estivesse lá, porque ainda não tinha outros profissionais, eu não tinha resultado. Então, eu comecei a trabalhar demais, né? Comecei a trabalhar demais. E aí também tinha que investir em produto, né? Tinha que investir em material e tudo mais. Ok. E aí eu acho que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Porque eu tava achando que aquilo ali era pra minha vida, né? Só que eu tava me afastando da família. Trabalhando demais. E aí eu acho que Deus fala assim, não, agora é o momento. Agora você vai ver que os meus planos são outros e são maiores, né? E aí chegou a pandemia. Não tinha mais cliente. Nenhuma. Do porque nada, se você de uma cartela cheia de clientes, passou pra... Se você pegasse a minha 20 agenda... clientes por semana. Se você pegasse a minha agenda, ela era lotada. Não tinha horário pra fazer sobrancelha comigo. Só que chegou a pandemia e foi todo mundo embora. Não tinha, né, clientes pra mim fazer as sobrancelhas. E aí eu comecei a atender em todos os horários possíveis. Se você falasse que meia-noite eu quero fazer minha sobrancelha, eu fazia. Teve uma cliente que saiu meia-noite do meu espaço. Porque era o único horário que ela podia. Pra ganhar R$35 fazendo sobrancelhas. Então, claro, tinha procedimentos maiores, mas naquela época da pandemia era o que elas estavam fazendo. Sim. E aí a gente começou a brigar muito, porque eu tava muito ausente dentro de casa, ele tava na carteira assinada, então quando eu chegava em casa de noite, porque eu tava atendendo os clientes de noite, ele já estava indo dormir. Quando ele saía de manhã, eu já estava indo dormir. Sim. Então as contas começaram a acumular, e aí a gente já não se via mais. Exatamente, que aí é o que até porque tinha, além de ter todas as contas que a gente tinha antes, tinha um financiamento de um espaço que a gente tinha construído, que não era nem no nosso nome. Então, a gente tinha que honrar com aquele compromisso para não sujar o nome daquela pessoa. Então... Um aspecto que eu acho muito legal principalmente aqui com a Kátia, o que você trouxe para nós, é você ter esse perfil executora. Independente se você soubesse se ia dar certo ou não, você pelo menos tentou. É melhor tentar e talvez não dê certo do que você ficar com aquela dúvida para sempre na sua cabeça, né? Sim. E se? Exatamente. E se tivesse dado certo, né? Se tivesse ido pra frente. Então, isso eu acho muito legal. Mas aí, então, veio a pandemia. Você não conseguiu sustentar ali o seu espaço. Sim. Como é que você encontrou os infoprodutos? Como encontramos? Como saímos de R$2? Porque as pessoas questionam muito isso. Como vocês criaram um negócio, né, que seja de R$2 para mais de 2 milhões faturado sem nenhum real no bolso? A internet, né, é o lugar mais rentável que existe. É o único empreendimento que você consegue começar sem nenhum dinheiro no bolso. Né? Porque se você vai abrir um espaço, se você vai criar um negócio, você precisa investir. Então aqui você investe no conhecimento. Mas se você precisa trabalhar, por exemplo, com os infoprodutos, com os produtos físicos, sem estoque, você não precisa investir em nada. Você só precisa saber fazer isso aqui. E ir atrás do conhecimento. Então, como que ele chegou na nossa vida, né? Eu comecei, então, ali a consumir o conteúdo do Instagram. Comecei a olhar o Instagram, porque eu já não tinha mais o que fazer. O que as pessoas faziam na internet? Ficava olhando os dos outros. E era o que eu fazia, né? Ficava lá dentro do Instagram. E aí, eu tava naquela situação muito difícil, que eu tava devendo pra todo mundo, R$2 na carteira, que no dia que a gente começou era isso que a gente tinha. E eu via as pessoas mudando de vida, as pessoas começaram a mudar de vida com a internet. R$2, a gente fez um quadro, né? A gente fez um quadro. Lá no nosso escritório tem um quadro com a nota de R$2. Só claro, que não é os R$2 original. Porque essa foi no outro dia pra comprar pão, né? Então é outros R$2 que a gente a gente simbolizou com R$2. Porque a gente achou R$2 e guardou depois, que aquele a gente comprou pão. Lá foi logo. Então, eu vi as pessoas mudando de vida. Comecei a ver pessoas inclusive da área das sobrancelhas, né? Comecei a ver, eu tô fazendo tanto, comecei a fazer tanto. As pessoas começaram a fechar os espaços, porque eu seguia muitas pessoas da área de sobrancelha, né? A pessoa fechou o espaço de sobrancelhas. E aí, aquilo ali começou a chamar minha atenção, porque eu tava deitada no sofá, olhando a vida dos outros, com as minhas contas cheias de cobrança. E aí, eu falava assim, não, isso aqui é diferente, isso aqui me chama atenção. E aí, só que eu ignorava. Aí eu falava assim, não, isso aqui não é real, será? Não sei se é pra mim. Aí eu fechava o Instagram. E aí eu abria
aparecia a mesma menina, né? Eu falava assim, isso aqui é um sinal. Eu acredito em sinais. Eu acredito em sinais, só quero tráfego pago, né? Aí eu acredito em sinais. Tá aparecendo de novo pra mim. Remarketing violento. Aquele remarketing violento. Caiu, já era. E aí... Isso é Deus falando comigo. Isso é Deus. E aí eu vi a menina de novo, eu falava, meu Deus, mas isso aqui tá aparecendo direto pra mim, eu tenho que tentar isso aqui, né? E eu comecei a me interessar, e aí eu comecei a buscar, e o Jordão ainda não acreditava, que agora ele vai contar um pouquinho pra vocês, do que ele não acreditava, mas... Quer que eu finalize? Acho que finaliza essa parte. É porque a gente tem um acordo, que vocês têm que saber do nosso acordo. Mas aí eu não acreditava, e aí, só que eu sabia que ele não acreditava, só que eu sabia que aquilo ali podia mudar a nossa vida, né? Porque eu olhava a menina que fazia o mesmo que eu, mudou de vida, fechou o espaço, e eu falava assim, essa menina saiu do zero. Aí eu via uma outra mãe que mudou de vida, que tava recebendo mais de 10 mil reais, ela é mãe, ela consegue conciliar. Aí eu via um cara que saiu da carteira assinada, e começou a ganhar dinheiro, ele começou conciliando. E eu falava assim, eu sou capaz de fazer isso aqui. Se essa pessoa começou, eu sou capaz de fazer. Porque às vezes a gente não começa algo porque a gente acha que não é capaz de fazer aquilo ali. Só que, o que eu tenho na minha cabeça? Tudo na minha vida eu aprendi do zero. Eu aprendi a ler, eu aprendi a andar, eu aprendi a escrever, eu aprendi a ser mãe, que é uma das coisas mais difíceis, né? Quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada, todo o emprego eu tive que começar do zero. E todas as vezes eu tive que fazer dar certo no sonho de alguém, porque eu tinha que trabalhar 30 dias para passar num contrato. E por que aqui eu não seria capaz de fazer para mim? Né? Então eu tinha muito esse pensamento, eu tenho esse pensamento, eu vou fazer acontecer. Porque se não der certo, eu vou ter que fazer para alguém. E muitas vezes falta coragem das pessoas, né? Só que se você não tiver coragem, você vai trabalhar para quem tem, né? Isso é um fato. Isso é um fato. Então, eu sempre tive esse pensamento. E eu falava assim, não, eu tenho que fazer. Por quê? Eu vou fazer pros outros. Aí eu falei assim, mas eu não tenho dinheiro pra comprar conhecimento. O que eu vou fazer? Aí, YouTube, não tem como. Porque eu preciso de suporte. Eu preciso de direcionamento. Eu preciso de alguém que me ajude todos os dias. Eu fui lá e pedi um cartão emprestado. Eu não tinha condições de comprar mentoria, eu não tinha condições de comprar curso, eu pedi um cartão emprestado. Eu não falei pra pessoa para o que era, porque eu sabia que eu tava tendo aquela visão naquele momento. Eu tava sentindo aquilo ali, e às vezes a gente se frustra porque a gente quer que outra pessoa enxergue o que somente nós estamos enxergando naquele momento. E Deus tá dando a visão, muitas vezes, somente pra você. O que é uma pessoa visionária? Uma pessoa visionária é a pessoa que ela tem o poder de viajar no tempo. Que ela já foi no futuro, ela enxergou o futuro, ela conseguiu ver que ela pode mudar a realidade dela, e ela tá voltando pro presente pra executar isso. Isso é uma pessoa visionária. Fazer o que precisa ser feito pra chegar naquele lugar. Isso aí. E aí eu falei assim, não, eu tô tendo essa visão, né, tá dentro da minha casa, eu preciso edificar o meu lar e eu vou fazer isso. Pedi o cartão emprestado, comprei a mentoria, né, eu sou a pessoa de fazer, executar. Então, no meu primeiro dia, menos de 24 horas, eu fiz a minha primeira venda. Caraca. 100 e poucos reais de comissão. Caramba. Na primeira semana, 2 mil reais. No primeiro mês, mais de 7 mil reais. Sozinha ainda. E depois o Jordan veio pra potencializar. Exato. E mesmo fazendo 7 mil, pergunta se o homem aqui tinha acreditado. O que você achava? Eu achava que era... Como era algo da pandemia e tava todo mundo migrando pro digital, eu dizia, olha, eu acho que é uma fase, eu acho que é algo passageiro. Mas como ela disse, eu nunca fui a pessoa que não vai... que vai te dizer não, né? Inclusive, tem muita gente que não inicia, como a Kati falou, por querer a opinião de outra pessoa. Ah, eu só vou entrar se você me apoiar. Não, se Deus deu a visão pra você, é você que precisa executar, né? Então, eu sempre fui aquela pessoa de que, se eu não acredito, eu pelo menos não vou cortar as asas de quem quer voar. Se você acredita que é isso que vai funcionar, eu disse pra ela, eu não acredito. Pra mim é algo temporário, é algo que vai durar alguns meses, mas se você acredita, vai lá e faça. Só não conte com a minha ajuda. E aí, então... Foi exatamente o que ela fez. Ela começou, ela teve esses primeiros meses com 7 mil reais. E aí ela vinha dizendo, olha, você ganha 1.900 reais todos os meses, sai daqui todos os dias. Você acha que não é o momento de você sair da carteira assinada? E eu dizia, não, ali eu tenho uma estabilidade de que sempre vai cair esse valor. E aí a gente continuava essa conversa. E aí, você vai conseguir sair da carteira assinada? Você acha que é o momento de você sair? E aí, então, ela teve esse primeiro resultado ali em menos de 24 horas, né? Ela iniciou quando a gente tava aí o Cauã brincando ali no show.
E aí, ela então, eu vi que ela tava no celular, olhando os vídeos, mas eu achei que ela tava consumindo conteúdo aleatório da internet. E aí eu disse, olha, nós vamos tomar banho, eu dava banho no meu filho pra gente dormir. E aí a gente tava lá tomando banho, eu e ele, daqui a pouco ela entrou derrubando a porta do banheiro. Eu vendi, amor. Eu vendi. Não, mas é que assim... É uma sensação, assim, inexplicável a primeira venda. E assim, venda, eu tava no sofá ali já, né, fazendo, aplicando ali no celular, e a gente começou com o celular. Não tinha notebook. E um celular muito velho, Muito velho. Aí eu tava com o celular... inclusive, eu tenho ele guardado até hoje. É um celular todo trincado. Eu guardo porque eu gosto de entender de onde eu vim e pra onde eu vou, né? Então, a gente tinha os R$2 guardado. A gente começou com uma banqueta de madeira. Eu não tinha cadeira de escritório. Uma banqueta, aquelas de madeira. Então, a gente tinha guardado a cadeira, tem os R$2, tem o celular, pra gente poder olhar aquilo ali e dizer assim, nossa, eu vim daqui, né? Eu não quero me esquecer de onde eu vim e eu sei onde eu vou chegar também. Olha tudo que eu construí começando com isso. E aí, eu estava deitada ali, né, no sofá, aplicando. Só que, assim, eles estavam brincando no sofá e eu olhava aquela situação ali e eu falava, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não conseguia sentar ali pra brincar com eles, sabendo a situação que a gente estava. Porque a minha mente, ela é inquieta, ela precisa fazer alguma coisa. Eu preciso executar, eu preciso resolver aquilo ali. Então, aí eu fiz a minha primeira venda e ele foi tomar banho. E eu saí gritando. E aí ela entrou derrubando a porta do banheiro. Amor, eu vendi. Eu disse, meu Deus, amor, mas vender o quê? Eu sei que a situação aqui em casa tá complicada, mas não vamos vender as coisas que a gente tem, vamos dar um jeito, né? Não, aqui, ó, eu vendi. Daí ela mostrou a notificação. Eu disse, tá, mas o que é isso? Aí, saí do banho, ela sentou, explicou e disse, olha, eu adquiri um conhecimento, a partir dali eu comecei a entender o que é o mercado digital. E aí ela mostrou o que era e... Aí foi quando muitas pessoas teriam desistido do digital. Foi o momento que eu joguei o balde de água fria nela e disse, olha, eu acho que não funciona. Não. E aí ela disse, então, eu vou te provar que isso funciona. E aí, então, como eu falei, foram mais de 2 salários na primeira semana, 7 mil no primeiro mês. E aí, ela dizendo, olha, você trabalha todo mês, são R$1.900 todos os meses para sair de casa, deixar as crianças em casa. Você acha que não seria mais vantajoso você me ajudar? E eu dizia, não, a estabilidade aqui é o que pagou as contas até hoje e é o que está nos mantendo vivo, porque é o que o salário mínimo hoje ele faz, né? Ele te garante uma sobrevivência. Sim. Não uma vivência de verdade, aproveitando a vida, mas uma sobrevivência, de pagar as contas e se manter ali vivo. Então, ela conseguiu ali fazer esse bom resultado. No segundo mês, ela fez mais de 10 mil já. E aí, ela ficava dizendo, e aí, você não vai sair da carteira assinada? E aí, eu, claro, estava balançado com os valores, mas para mim seria ainda algo passageiro. E aí, foi que ela disse, então, o que eu preciso fazer para que você saia da carteira assinada? Eu disse, não, vamos fazer um acordo. Inclusive, esse acordo saiu já nos jornais. Eu disse para ela, se você fizer... durante 3 meses consecutivos, mais de 15 mil reais, porque para quem ganha 1.900, 45 mil reais em 3 meses é algo totalmente fora da realidade. Eu joguei um valor alto porque eu acreditei que seria impossível de manter, né? E aí eu disse pra ela, se você fizer esses 15 mil reais durante 3 meses consecutivos, eu largo. E aí então ela fez 17, 22 e 27 mil. E mesmo assim, eu ainda tava um pouco balançado. Caramba, cara. Não vai! E aí, mas por quê? Porque... eu tinha aquela mentalidade de carteira assinada, que foi meu avô passou pro meu pai passou pro meu avô, de que a vida... A corrida dos ratos, exatamente, né? Que a vida ideal é você trabalhar durante 30, 40 anos para um dia se aposentar bem, né? Para um dia para começar a aproveitar a vida quando você se aposentar. E digo mais, às vezes essas pessoas elas precisam de coisas palpáveis. Então pensar em digital, não, mas se fosse algo físico, ok. Isso, exatamente. Mas a gente vê isso hoje porque a gente tem alunos hoje que nos procuram depois de aposentados, procurando uma renda secundária, porque não consegue hoje suprir o que eles precisam para viver, né? Porque quando você se aposenta, você tem, às vezes, remédios, coisas que você começa a gastar mais e você se aposenta com salário mínimo, né? Então, a gente tem hoje alunos que nos procuram mesmo depois de aposentados. E aí, então... é algo incrível que a gente vê que o digital serve para qualquer idade, né? Porque essas pessoas que nos procuram, elas têm resultado, né? Então, assim, ela fez esses 45 mil mais de 45 mil durante os 3 meses. E aí, então, mas eu sempre digo que... E conciliando ainda com o meu trabalho. Eu tava ainda fazendo sobrancelha. Ainda fazia sobrancelha nos tempos... A energia, hein, Kátia? Energia. Agora me tire uma dúvida aqui. Vocês iniciaram... com muito resultado, já de cara, faturando primeiro dia, primeiro mês, sequência dos 3 primeiros meses, e isso não é comum. Apesar do mercado digital ser um mercado que tem uma barreira de entrada baixa, a barreira de sucesso é alta. Dá trabalho fazer sucesso. Quando vem de vez, mas precisa de muita dedicação, estudo e esforço. Então, pensando assim que essa é uma realidade completamente nova para vocês,
O que é que foi mais difícil no início? Foi aprender as partes técnicas a título de, eu tenho que aprender copy, tráfego, funil, vendas, ou foi mais a parte da mentalidade de tipo, cara, eu consigo, eu posso, e largar aqueles padrões de escassez, de medo? O que é que você acha que deu mais trabalho no início? Essa é uma pergunta interessante, porque muitas pessoas perguntam qual é a dificuldade que vocês enfrentaram todo dia, quando a gente abre uma início. caixinha, eu acho que essa é uma das perguntas E eu não campeãs. consigo encontrar uma resposta pra isso, porque eu nunca tive dificuldade de executar. Eu aprendo e eu executo. Eu aprendo e eu executo. E eu acho que isso diferencia muitos resultados das pessoas, né? De você, se você aprender e você esperar uma semana, um mês, você vai procrastinar cada vez mais. E, consequentemente, os seus resultados vai demorar cada vez mais. Eu acho que a dificuldade, ela não foi em si no mercado. Ela foi de se desligar da carteira assinada do Jordan, que foi o nosso acordo ali dos 15 mil consecutivos, Exatamente, né? porque dificuldade... Eu, estando trabalhando hoje, com a visão que eu tenho hoje, dificuldade era aquilo que a gente passava. Trabalhar 30 dias pra chegar no final do mês e ser remunerado de R$1.900. Sendo que, eu sempre digo, né? R$1.900 é o que eles me pagavam ali. Mas eu gastava R$500 de gasolina, R$300 de marmita todos os meses. Ou seja, o meu salário era bem menos que aquilo. Isso sim era uma dificuldade de estar dentro de um mercado que não me possibilitava um crescimento. Então, assim, hoje pra gente... As pessoas veem, qual que é a maior dificuldade? Não existe uma dificuldade, porque entrar... tudo você aprende Exatamente. do zero. Quanto mais você faz aquilo, melhor você fica naquilo que você faz. É óbvio que você vai estar num nível iniciante, no início, você vai fazer mais devagar, o seu resultado ele vai ser mais devagar, mas quando você fazer aquilo ali, é que nem na carteira assinada. Se eu sou num determinado emprego, né, faço uma função, já trabalhei em fábrica de calçados, eu fazia uma função. Eu era melhor naquela função, porque eu fazia todos os dias aquilo ali. Então aqui no mercado digital, você vai se tornando melhor naquilo que você faz todos os dias, porque você faz um pouquinho mais cada dia, né? Exatamente, cada dia se dá um passo a mais, você vai aprendendo. Então, assim, o que ela fez e o que quem tem sucesso no digital faz. Aprendeu, vai lá e bota em prática. Muitas pessoas sem medo de errar. Exatamente. As pessoas, elas não executam porque elas têm medo Julgamento. de errar, têm medo de julgamento. Ou esperam o que a Kátia poderia ter esperado, alguém dizer, não, vai lá, vai dar certo. Não é, é o que ela fez. Se você tem no coração que vai dar certo, tem o conteúdo necessário para botar em prática, é acreditar em você, acreditar no que você aprendeu ali e colocar em prática. Porque a gente sempre diz, né, a coisa mais cara que pode ter na vida é você... A dor de ter perdido uma oportunidade. Então, assim, você investir em conhecimento nunca vai ser algo que, tipo, é dinheiro jogado fora. Não, vai ser dinheiro jogado fora se esse conhecimento tiver transformado a sua vida lá na frente e você não ter feito ele. Aí você vai... É o que você falou antes, aquela culpa de... E se eu tivesse tentado? E se tivesse dado certo? Olha, essa pessoa fez o que eu deveria ter feito e olha onde ela tá hoje. E aí você, muitas vezes, não toma essa atitude porque você tá travado ali. E quem tava na carteira assinada como eu, fiquei travado durante anos, 10 anos... travado, fazendo a mesma coisa todos os dias, virando uma rotina, né? Aquela roda dos ratos, de pagar conta, trabalhar, e não ver uma solução, né? Porque quando eu conversava com as pessoas, era com meu pai, que aprendeu isso com o pai dele, com as pessoas que estavam trabalhando comigo, que tinham essa mesma mentalidade, que era a pessoa que vai dar certo na vida, aquela pessoa que tem um nome limpo, que consegue pagar as suas contas, e que consegue ter um pouquinho ali para aproveitar a cada dia, e não era isso que a gente queria, né? A gente queria ter uma prosperidade maior e, principalmente, ter um tempo de qualidade, né? Poder aproveitar, porque quando a Kátia estava trabalhando ali um monte, eu também, a gente estava com a Júlia perdendo a infância dela sem que a gente aproveitasse. A infância do Cauã, ela já foi diferente porque a gente já estava numa posição diferente. Então, a gente hoje supre essa falta que teve com a Júlia todos os dias, mas a criação do Cauã, ela tá sendo diferente, porque a gente tá presente todos os dias, né? Que massa. E, cara, já são 4 anos de digital, vocês começaram como afiliados, permanecem até hoje nesse mercado. E vocês trouxeram aqui que vocês tiveram ali os primeiros resultados já no começo. O que muitas pessoas que estão começando no mercado ainda tem um pouco de dificuldade, né? De travar a primeira venda. Então, bora ensinar pra galera que eu também tô curiosa. O que vocês fizeram? O que vocês fizeram lá no começo que trouxe esse resultado já bem nesse iniciozinho? Quais foram os passos que você pode trazer aqui pra gente pegar e aplicar? Legal. Bom, eu orientaria, né, que a pessoa que ela tá iniciando, primeiramente, ela tem que entender que cada pessoa tem um resultado, né? A partir do momento que você pega aquilo ali, você aplica, qualquer tempo que você tiver. Eu tenho o horário do almoço, eu vou fazer, vou aplicar. Ok, eu tenho o horário de noite, vou fazer, vou aplicar. É a constância, né? A constância, ela gera resultados. Você pegar o mercado mais rentável que existe, que hoje, sim, nessa experiência que a gente tem no mercado, eu acredito que o mercado de afiliados é o mercado mais rentável, porque é um mercado que você
pode trabalhar com o produto, né? Sem ter estoque do produto, sem ser dono do produto, e você não entrega o produto. Então, você só faz a intermediação da venda desse produto. É o mercado mais rentável que existe, né? Eu começaria por ele, utilizaria os produtos físicos sem estoque, porque os produtos físicos sem estoque, hoje, é o que as pessoas mais procuram na internet, né? Produtos de áreas rentáveis, dos nichos mais rentáveis, né? E utilizaria o tráfego pago, que é os anúncios, né? Agora... Perdão. Não, é isso aí, só ia dizer exatamente isso. Brilhou, não tem muito o que acrescentar. Né? Ela falou tudo o que precisava. Mas a minha dúvida é bem no ponto que eu concordo 100% com você. Sim. Aí a dúvida que deve estar na cabeça da audiência é, mas então, Kátia, como é que eu escolho um bom produto? Boa. Porque as pessoas, às vezes, elas param para investir tempo e dinheiro e pegam um produto que não vende. Então, para vocês, né, quando vocês, com a experiência de vocês, param e olham um marketplace, por exemplo, o que é que faz vocês escolherem um produto? Muito vai do... E eu acho que o principal foco para você determinar o produto é a identificação. Porque se você hoje é uma pessoa que gosta de um nicho fitness, você se sente à vontade ofertando esse produto. Verdade. Se você gosta de um nicho... eu gosto do nicho da beleza. Você se sente à vontade oferecendo esse produto. E toda vez que você faz algo que você gosta, o resultado dele é maior. Você faz aquilo com mais vontade para que aquilo dê certo. Sim. Então, a primeira coisa é você se identificar com o produto que você conhece, que você escolheu. E segundo, é você estudar muito bem o produto, né? Porque quando a pessoa chega interessada no produto e ela escuta você falando com autoridade sobre o produto, essa pessoa entende do que ela está falando. Essa pessoa realmente conhece o produto que ela está vendendo. Isso já passa um ar de autoridade para a pessoa. Se chega alguém lá e você vai... o que é esse produto? Tu vê, esse produto, a pessoa não sente confiança no que você está vendendo e ela sabe que você não tem um conhecimento sobre o produto. Então, se a pessoa que está me oferecendo o produto não conhece o produto, imagina eu que estou tentando comprar dela, né? Então, já dá um passo para trás e ela não vai fechar a venda com você. Então, acredito que os principais pontos seja, primeiro, você se conectar com o produto, né? E segundo, você realmente estudar o produto para ser especialista nele. E pegar as áreas mais rentáveis da internet, porque não adianta você pegar um produto lá que tá no marketplace, que é um produto que ninguém compra, né? Então, você utilizar, por exemplo, nós trazemos os produtos que são das áreas mais rentáveis, né? Produtos que são da área da beleza, do empreendedorismo, né? O nicho de renda extra também, emagrecimento. Então, são áreas mais rentáveis dentro da internet. Só que aí você vai pegar a área mais rentável, né? E vai, que nem o Júlia falou, você vai estudar sobre o produto. Por quê? Nós utilizamos o tráfego pro WhatsApp. Porque para nós é o tráfego mais rentável que existe. O tráfego de menos investimento e maior conversão. Por que a gente acha que o tráfego pro WhatsApp é o tráfego de maior conversão? Porque as pessoas, elas precisam entender o que elas estão comprando, né? Então, ali a gente tem um funil que eu sei exatamente por que você chegou no meu WhatsApp, né? A Bruna chegou no meu WhatsApp para comprar esse produto, mas eu preciso entender o porquê. Porque ela não tá comprando um produto, ela tá comprando uma solução. Nós não somos vendedores de produtos, nós solucionamos problemas. Então, se você precisa emagrecer, eu não tô vendendo produto de emagrecimento para você, eu tô vendendo sua autoestima, eu tô vendendo sua beleza, né? Se você precisa mudar de vida, eu não tô te vendendo a mentoria, eu tô te vendendo a transformação da sua vida. Então, a partir do momento que eu entendo as suas dores e eu soluciono as suas dores, eu vou conseguir fazer isso. Como que eu faço isso? Como que eu destravo a minha primeira venda? Então, você vai escolher um produto, né? E o que acontece? Muitas pessoas não conseguem vender... Escolher um único produto, né? Isso aí. Elas não conseguem vender porque elas acham que elas precisam de tudo isso aqui para poder ter resultado. Que eu preciso gerar tráfego de vários produtos. Não, eu preciso me tornar especialista nisso aqui. Porque quando as pessoas chegarem, eu sei quebrar todas as objeções do meu produto hoje. Eu tenho mais de 80 quebras de objeções dentro do meu funil. Então, eu sei tudo. Se você vai chegar para comprar meu produto, eu sei tudo que você vai falar. Antes de você falar, eu sei as dores, eu sei as soluções. Se você sair fora da curva comigo, eu sei como quebrar a sua objeção, porque eu sou especialista naquilo que eu faço. Então, as pessoas, elas precisam entender que elas têm que conhecer o produto que elas vão trabalhar. E aí, ok, chegou o meu cliente, ele quer que eu solucione a dor dele, então eu também preciso estudar um pouco sobre copy, eu preciso saber estruturar um funil ali que vá vender a solução, né? Exatamente, e daí, depois que você tem esse resultado, né, a gente parte para a parte da escala, né, que é o momento que muitas pessoas, às vezes, a gente vê muita gente começando no digital, tendo um resultado e depois se perdendo, não dando continuidade nisso, né. E aí, o que eu vejo que a maioria das pessoas faz é... Entrei no digital para ter uma renda extra. Beleza, tive uma renda extra. Agora, como que eu faço para isso virar uma empresa? Aí as pessoas se perdem, elas continuam, às vezes, faturando 10, 15, 20 mil, como a Kátia fez, mas sendo uma renda extra, aleatório,
sem ter dados, sem saber números. E para que uma operação ela seja escalável, você precisa saber os números. Hoje, a nossa estrutura, a gente sabe quantas pessoas são atendidas por dia, quantas pessoas compraram um produto, ou seja, qual que é a taxa de conversão. Quando você começa a ter números, você consegue escalar a sua operação. Ou seja, se chegaram 100 pessoas e eu vendi para 10, minha taxa de conversão é 10%. Se eu investi 500 e eu vendi 2.000, eu sei que se amanhã essas métricas se manterem, eu posso investir no outro dia R$1.000 que eu vou vender 4, porque eu tenho números. Ela começa a virar uma operação escalável. A gente sabe, a gente tem números, a gente consegue entender quantas pessoas chegam, quantas pessoas saem. A gente tem hoje o nosso funil de vendas, ele é em 3 partes, né? O nosso funil no WhatsApp de atendimento. Eu sei quantas pessoas pararam na primeira parte do funil, quantas pararam no segundo, quantos pararam no terceiro. Então a gente sabe hoje. Anota, mesmo que é iniciante, anota tudo, né? Quantas pessoas pararam, quantas pessoas chegaram. Ah, mas eu não tenho uma operação grande para anotar. Tem que anotar, porque aí você se torna uma operação grande. Exatamente, né? Porque você tem dados, né? Quando você tem dados, tô vendo que muita gente tá parando na primeira parte, eles não estão indo para a próxima parte. Foi o que a gente fez esses tempos. Determinada parte parou de converter, as pessoas não saíam mais dali. A gente foi lá, regravou, fez diferente, as pessoas começaram a continuar. Olha, e a gente conseguiu escalar novamente o resultado. E, em determinado momento, o seu funil ele realmente vai parar. Em determinado ponto, ele vai parar. E aí é que entram muitas pessoas que contratam somente ferramentas ou colocam alguém para atender, que eles não delegam essa função de atendimento. Eles delargam, eles deixam a função... Bom, tá vendendo, tá saindo venda, só que ele, às vezes, ele tá empatando o resultado ou ele não tá tendo uma lucratividade tão grande. Por quê? Porque ele não tem os dados, eles não sabem onde as pessoas pararam, quantas pessoas chegaram, quem comprou e também a parte principal que eu acredito que é o remarketing, né? Que hoje a gente bate muito forte no remarketing, porque a maioria das pessoas hoje que vai, tanto tráfego pago quanto orgânico, elas querem captar pessoas. Capta pessoas, e aí você começa ou a investir muito dinheiro na captação, ou fazer muito geração de conteúdo no orgânico. E aí você acaba se desgastando, ou fisicamente, ou financeiramente, para atrair pessoas. Pessoa chegou, não comprou, beleza, vamos atrair mais pessoas, novas pessoas. E eles não entendem que a operação deles, às vezes, tá cheia de pessoas. Acontece isso muito com quem tá iniciando, né? Tá chegando gente, e aí eles querem ainda colocar mais gente pra dentro, sem trabalhar com as pessoas que eles já pagaram pra estar dentro do WhatsApp. Exatamente. Né? Principalmente nós trabalhamos com o tráfego pago. Se eu paguei pra pessoa estar aqui, eu vou extrair o máximo que eu conseguir dela. Se ela não comprou no primeiro momento, eu vou fazer um remarketing, uma reoferta, vou jogar ela para um grupo de lançamento, eu vou fazer algo para que ela continue me vendo. O remarketing, ele nem sempre tem que ser com a direção da venda. Às vezes ele é só para a pessoa lembrar de você. Por quê? Porque no momento que ela precisar tomar essa decisão, eu preciso comprar uma água, vou comprar da QIFI, porque a QIFI já apareceu várias vezes a água da QIFI para mim. Então, a pessoa tem que ter o seu produto ou você na mente dela quando ela for tomar a decisão. E aí vai muito essa parte de remarketing, tela, né? A pessoa tem que ter um tempo de tela com você, o que vai definir por que quando tem o Big Brother, as pessoas, domingo vai ter eliminação. De segunda a domingo estão falando, vai ter eliminação no Big Brother, de 30 em 30 minutos dá na TV, vai ter eliminação, quem é que vai sair? Chega no domingo, a pessoa não sai de casa porque ela quer assistir o Big Brother. Copa do Mundo é de 4 em 4 anos, mas a Globo começou quase meio ano antes a falar da Copa do Mundo. Tanto que nos últimos 30 dias, era todos os dias um programa específico para a Copa do Mundo. Ou seja, é a antecipação do que eles querem fazer, que é chegar naquele evento. Então, o que é o nosso evento? É a venda. Se a pessoa não tiver bem aquecida, ela vai chegar no momento da venda, não fez sentido para ela. O produto pode ser o melhor do mundo, só que ela não gerou aquela expectativa que ela esperava para comprar o produto. Então, essa antecipação, esse tempo de tela que o cliente tem que ter, ele é necessário para que ele compre o produto ou não. E esse tempo de tela que a gente gera, né, ela não é só, por exemplo, eu e o Jordão somos mentores, atuamos na área do renda extra. Não é só enfiar um monte de stories lá, né? Aí a pessoa que ela tá trabalhando com produto físico, não é só chamar e dizer assim, quer comprar? Manda o link, né? Vamos comprar agora. Não é só você fazer a CTA. O que é a CTA? Chamada para ação, né? Não é só você querer que ele compre. Então, ele precisa ver. Então, a gente tem os remarketings em específico, né? O cliente chegou agora, tá? E eu tenho essa lei de que ou ele vai comprar ou ele vai me bloquear. Porque porque ele está no meu WhatsApp por algum motivo, né? Então, se o cliente ele chegou no teu WhatsApp, foi por algum motivo. Porque ele tem uma dor, porque ele viu a oferta, porque ele precisa solucionar aquela dor. Só que em algum momento, ele perdeu o interesse, ou ele foi fazer alguma outra coisa e ele esqueceu, né? Isso acontece, não tem como todo mundo que chegar ele comprar logo. Então, a gente aumenta o tempo de tela. Se ele não me responder
responder, né? A gente tem ali a parte do funil, que funil é a explicação, então para quem tá iniciando, a gente tem a parte do funil. Ele tem que me responder ali a primeira parte, né? Separando o produto que a gente vende. Se ele não me responder, né? Dali umas horas, a gente tem tudo um cronograma lá. Dali umas horas eu vou mandar um feedback para ele, né? Do resultado do produto, do resultado de uma aluna, no caso da nossa mentoria. O resultado que ele quer ter, mas que outra pessoa teve utilizando o nosso produto. Sem a CTA no final. Sem a chamada pra ação. Uma prova social. Pra ele dizer assim, essa aluna aqui fez tanto, né? No nosso caso. E aí ele pergunta como. A maioria pergunta como. Como ela fez isso, né? Então, como essa pessoa, no caso da área do emagrecimento, como essa pessoa emagreceu? Porque não tem uma chamada no final, você tem que comprar esse produto aqui. Aí ele volta a responder, né? Perfeito. Então, não respondeu. Dali umas horas eu tenho uma outra coisa que eu mando. Então, no outro dia, não respondeu, tem uma outra coisa. Aí você vai diferenciando. Às vezes você coloca uma CTA, às vezes não, porque nem sempre o remarketing ele tem que chamar para uma ação, porque é o tempo de tela. Você tem que aumentar e dizer assim, ei, eu tô aqui para solucionar o seu problema. Não esquece de mim. Não esquece de mim. Então as pessoas elas esquecem, né? E por isso que às vezes a conversão ela não é tão alta, ou por isso às vezes não faz a primeira venda, porque tá tentando trazer gente e esquece as pessoas que estão ali. Perfeito. Mas pensando na estratégia de vocês, antes da galera cair ali no WhatsApp, o que acontece? O que vocês fazem? Nosso Hoje nós trabalhamos... especialista. Quando a gente começou, a gente não tinha dinheiro, né? Quando os primeiros meses foi tudo no tráfego orgânico. Porém, o tráfego orgânico hoje, ele requer muito tempo. Ou seja, quando a gente fazia o tráfego orgânico, era 6, 7 vídeos por dia, TikTok, YouTube... Eu utilizava muito o TikTok. Todas as redes sociais possíveis, a gente tentava captar pessoas através das redes. Só que a gente, claro, teve resultado, mas a gente chegou a um ponto de se pedir, bom, a gente tá tendo resultado, mas... a gente tá ficando longe das crianças iguais, porque a gente não tá tendo a liberdade que a gente quer. A gente entrou no digital pra ter a liberdade, que eu acho que é o que a maioria das pessoas querem. E a gente começou a ficar preso ali dentro. Não era nossa liberdade, mas sim nossa prisão. Porque o digital ele não pode te aprisionar, ele tem que te libertar. Certeza, ele tem que ser algo... Ele tem o poder de proporcionar liberdade, mas a gente... Quando você... tem a estratégia. Exatamente. Senão você vai se tornar escravo, né? E é fácil acontecer isso. Com porque certeza. é demanda. A gente vê muita gente desistindo do digital por ficar preso ali dentro, por não ter a estratégia correta. O que a gente utilizou, então, a gente conheceu o tráfego pago, né? E a gente começou a trabalhar, então, com os anúncios. E esses anúncios foram feitos... primeiramente, né, sempre foram feitos por mim, mas a gente começou, então, fazendo essa parte de anúncios para o nosso perfil, né? Como a gente hoje é mentor, a gente roda anúncio para o perfil. Se eu estivesse começando hoje, escolhesse um produto físico, seria para o produto físico. Quando a gente começou, a gente fez um bom resultado com o produto físico, por isso, depois disso, as pessoas nos procuraram para saber o que a gente fazia. Algo que sempre funcionou para a gente foi trabalhar com a curiosidade das pessoas. Exemplo, vou vender um produto de emagrecimento. Se eu colocar uma foto do produto e o que ele é, as pessoas muitas vezes já viram diversas ofertas, elas não querem... Tipo, se você vê, tá rolando seu feed, sempre me coloco no lugar da pessoa. Tá rolando o feed, você vê a foto de um produto com preço. Bom, é um produto com preço. Exato. Eu tenho essa dor, eu quero emagrecer. Porém, eu não quero pagar R$197 num produto. Agora, se eu tô rolando meu feed e eu vejo um anúncio lá, onde tem a foto de uma mulher e ela diz, descubra como influenciadora brasileira fez para eliminar tantos quilos. Me gerou uma curiosidade, eu vou querer saber o que ela fez. Eu não, até o momento eu não sei que existe um produto. Cliquei no anúncio ali, então, aí sim, chego no WhatsApp, aí recebo toda uma explicação e eu já tô com o meu nível de consciência sobre aquela minha dor muito mais elevado. Então, a chance de eu comprar o produto após toda aquela explicação é muito maior do que se eu soubesse que existe um produto lá dentro da própria rede social. Porque a rede social, a pessoa tá ali para perder tempo. A gente tem que trazer ela para o WhatsApp, que é onde ela vai estar dentro da nossa operação. E ali, então, a gente traz ela com o nível de consciência já elevado, vai elevando o nível de consciência dela para no final sim mostrar que o problema dela pode ser solucionado com o nosso produto. E é legal porque você levar o nível de consciência antes, porque a pessoa ela já chega no WhatsApp, muitas vezes ela já fala o que ela quer ouvir de você. Então ela já chega com a dor dela, né? Normalmente ela fala qual é a dor dela. Então já facilita o seu trabalho porque você já sabe, né? Por que a pessoa veio ali no WhatsApp. No caso do produto físico, ela quer solucionar uma dor. No nosso caso, né?
né? Eles querem mudar de vida. Então, muitas vezes, se você já eleva lá o nível que o Jordan falou, ela já tá passando por lá, ela já chega aqui, ela fala assim, olha, minha vida tá assim, né? Eu tô assim, assim, assim. E você já sabe... quase comprado. Ela já chega quase comprada. Ela já tá te falando. E muitas vezes as pessoas ignoram aquilo ali, né? Que é só soltar funil, que é só soltar explicação. Exatamente. Aí, a gente sempre diz, né? Quem pergunta comanda a venda. Se eu ficar fazendo perguntas pra você, eu vou saber qual que é o problema que você quer resolver. Agora, se você só falar, você vai falar o que você quiser, não o que eu quero escutar. E quem tem a informação consegue conduzir a venda, né? Se eu sei qual que é o produto, o problema que a Kati tem. Porque muitas vezes a pessoa quer emagrecer, porém ela tem uma compulsão por doce, porém ela tem um problema de diabetes. Cada pessoa chega querendo o mesmo resultado. Porém, o caminho é diferente. A condução da venda ela é diferente. Então, sempre escutar o que o cliente tem para falar, porque ele vai te dar as dores. Quando você chega no médico, você diz, olha, eu tô com isso. Não é o médico que diz, você tá assim? Não. Você diz para ele tudo aquilo que você tem. E aí, no final, ele te dá o laudo. E a venda acontece da mesma forma. A pessoa vai te dizendo, olha, meu sintoma é, quero emagrecer, tenho compulsão por doce, quero resolver isso. No final, você vai dar o laudo para ela. Ó, o produto tá aqui, o produto perfeito para você. E olha como o ouro foi entregue, talvez você nem tenha percebido. Mas à medida que você vai fazendo as perguntas, você recebe informação. E quem tem informação domina a situação. Sempre, cara. Inclusive, uma das maiores metodologias de vendas do mundo é a metodologia Spin Selling, que é toda baseada em perguntas estratégicas para levar o seu cliente a dizer o sim final. Então isso aí faz todo sentido. Agora, sabe uma coisa que me pega da operação de vocês, que foge do padrão natural do mercado? É que vocês têm uma conta conjunta no Instagram. Geralmente as pessoas têm aquela, não, eu tenho a minha conta, eu tenho a conta separada. Vocês vendem como um casal, né? O que é um modelo que... Eu não sei se a gente entrevistou... Um casal que tem um Instagram junto. Sim, é uma estratégia diferente. E o marido é o estrategista por trás. Sim. Então, o que é que precisa ter obrigatoriamente no Instagram desse modelo para fazer com que as pessoas se interessem, fiquem e interajam com vocês? Tem que ter a humanização, né? A gente vende muito por causa da humanização, por causa da família. Por causa do casal. Quando a gente criou o Casal Visionário, quando eu comecei no mercado, eu comecei sozinha, né? Então, eu tinha um perfil sozinha. E como que a gente chegou no Casal Visionário, né? Eu comecei a perceber a maior dor das mulheres, que era os maridos não apoiarem elas. Não acreditarem nelas. Não acreditarem nelas. E aí eu comecei, eu sou uma pessoa que sempre fala uma coisa, eu me puxa uma coisa na cabeça, eu consigo ligo um alerta. Então eu consigo pegar informações, até por isso é bom no WhatsApp a gente ficar ligado nas informações do que a pessoa fala, porque você consegue, né, transformar aquilo ali numa venda. Então eu comecei a perceber que as mulheres falavam assim, meu marido não me apoia, né, assim como o Jordan, ele também não acreditava, só que aí ele tava, aí eu colocava assim, o marido dela não apoia, eu vou colocar o Jordan responder uma caixinha de perguntas. Aí o Jordan vinha lá e comentava, olha, quando eu comecei, eu também não acreditava, eu tinha cabeça de CLT, né, hoje eu saí da carteira assinada, e aí as pessoas começaram a responder aquilo ali, né, olha, os homens começaram a responder, as mulheres começaram a responder. Olha aqui, mostrei pro meu marido. Aí eu falei, vou trazer mais uma vez o Jordan. Aí eu vinha trazendo ele aos poucos no meu perfil, era a Kati ainda, né, e eu vinha trazendo aos poucos, eu falei, isso aqui tá dando certo. Isso tem potencial. Isso tem potencial. E aí, era tudo mentoras quando eu iniciei. Eu particularmente não conhecia mentores ainda. Eu tava no meio de mulheres, né? Acho que a maioria dos mentores homens, eles não têm o foco de aparecer, né? Eles são mentores, mas de outras coisas, não aparecendo como que foi o que a gente trouxe. E aí eu falei assim, eu quero me diferenciar dentro do mercado. Eu quero uma coisa diferente. Porque o que acontecia? Quando a gente começou aqui no mercado, né? Nada contra, cada pessoa tem sua personalidade, cada um tem a sua estratégia. Estava esperando pra falar sobre isso. Mas as pessoas, as mulheres, elas eram muito empoderadas. Então elas passavam batom vermelho, 9 horas da manhã, elas já estavam de cachos, de blazer. Era assim o mercado que eu comecei a conhecer, né? O mercado digital em si, ele era assim, né? Quando a gente iniciou há 4 anos atrás, era ostentação, você falava de mercado de diário, era verdade. Aqueles vídeos jogando dinheiro, aquelas maquininhas jogando dinheiro, andando de carrão, e eu acho que o que prende as pessoas no nosso perfil hoje é mostrar a simplicidade, a rotina do que a gente faz, estar com as crianças, ter o nosso tempo de qualidade, nosso café da manhã onde a gente senta ali, fica com as crianças, tem uma conversa, então... Eu brinco que a família busca pé, né, porque se eles estão gritando, natural, eu filmo, eu posto natural, né?
E aí, assim, só pra finalizar, pra vocês entenderem do Jordan, ali eu comecei a não me pertencer mais àquilo ali. Por quê? Eu comecei a ir no efeito manada, né? Eu comecei a gente tem que cuidar muito isso, né? De Autocomparação. Autocomparação, né? A Bruna é a Bruna e eu sou eu. Eu tenho a minha essência, ela tem a essência dela. Então, às vezes eu acho que eu tenho que copiar a Bruna, às vezes eu acho que eu tenho que fazer e agir como ela age pra poder ter os resultados que ela tem. Só que os meus leads, o que são os leads? Os potenciais clientes, eles estão se conectando comigo. Eles estão no meu perfil porque eles gostam do meu conteúdo. Eles gostam da minha essência, eles gostam da minha personalidade. Só que eu não entendia isso lá no início. Há 4 anos atrás, eu comecei a replicar o que essa menina fazia. Existia uma fórmula secreta. Isso, aí eu falava assim, bom, essa menina tá de blazer, 9 horas da manhã, ela tá de batom vermelho e ela tem esse resultado. E é isso que eu quero ter e eu vou fazer isso aqui. Aí ia lá, a Kat, passar batom vermelho, 9 horas da manhã, fazer uns casos, uns blazers, daqui pra baixo tava de short, né? Era só daqui pra cima. Só onde aparecia, de pantufa. E aí, a minha essência, ela sempre gritou muito alto dentro de mim, e eu olhava no espelho e eu não me reconhecia mais. E eu falava assim, que diacho é isso que eu tô de batom vermelho 9 horas da manhã e meu filho tá com remelo no olho ainda? O que você tá fazendo, Kat, desse jeito, e o seu filho tá lá remelento? Não é desse jeito. Porque eu queria ser a Kat mãe. Eu comecei aqui pra ter liberdade com os meus filhos. Eu não comecei pra ostentar. Eu não me sentia bem falando mal do Jordan ou dizendo assim, eu banco meu marido, eu tô ostentando, eu sou empoderada. Eu particularmente, não estou questionando ninguém. Pessoas. Eu particularmente não. Eu sou a mãe, eu sou a pessoa que erra, eu sou a mulher. Pra você ter noção, se você abrir a nossa primeira aula, a gente tá descalço, dando boas-vindas. Mais de 2 milhões faturados, dando boas-vindas descalço. Onde é que a gente tá lá? No sítio? Lago. Num sítio, porque foi isso que eu busquei. Trabalhar de qualquer lugar, tá num lago, tá descalço. Então... E é o que as pessoas que estão no nosso perfil querem. Essa liberdade, não... Claro, as pessoas, elas querem ter uma renda extra, elas querem poder pagar as contas, viver melhor. Mas o principal foco delas é ter um tempo de qualidade, aproveitar o tempo com os filhos, poder realmente dizer, não, esse mês eu quero fazer tal coisa, porque quando a gente trabalha de carteira assinada, não, vamos fazer uma viagem no final do ano? Vamos. Às vezes se programava o ano inteiro, chegava no final do ano não podia executar porque não tinha. Então assim, não é só, é sobre você dizer, olha, hoje é terça-feira, vamos pra Gramado? Vamos, e a gente ia. Vamos pra Balneário? Vamos, e a gente vai. Não ter hoje essa coisa que te aprisione, não ter hoje o que te impeça de ficar com seu filho. O nosso filho faz jiu-jitsu na segunda e na quarta, eu posso pegar ele toda segunda e quarta, levar ele. Toda segunda, a Kat pega a Júlia e elas vão pra a tarde das meninas. Elas têm a tarde das meninas toda segunda. Então, são coisas que no cotidiano do CLT não existem. E a Kat posta isso, é o que as pessoas dizem, nossa, eu tô não sei quanto tempo sem sair com a minha filha. Ah, como eu queria poder levar o meu filho num jiu-jitsu. E aí eu comecei a tirar, então, aquilo que não me pertencia. Então, você perguntou, né, qual é o segredo. Não existe uma fórmula mágica. Se você for você mesmo, né, na área que a gente atua, no renda extra, ali você, escolhi ser mentor, quero aparecer, né, porque os mentores eles aparecem, vai trabalhar com produto físico, não vai aparecer. Mas eu quero aparecer. Então, seja você mesmo. A pessoa ela vai se conectar com você. Perfeito. Né? Tenha os seus resultados e... A gente tem muito essa... Quando a gente está iniciando, a gente tem um problema muito grande de autocomparação. Né? Então é muito interessante que você foque no seu resultado, na sua família, no que você quer viver. E o dinheiro, ele nunca foi o propósito, né? O propósito é ter a liberdade, é transformar a vida de outras pessoas, mas o dinheiro, ele é a ponte que vai ligar esse propósito. Então quando você começa a enxergar onde eu quero chegar, o porquê eu quero chegar lá, e eu tenho que ser eu mesmo, aquilo ali vai se tornar consequência, né? Então focar naquele caminho e ir sempre reto. E aí como que chegou ao casal visionário, né? Aí eu comecei a perceber que o Jordan, ele tava dando ROI ali, né? E aí vai vindo. Esse rostinho bonito convertia. Só que ele ainda era tímido, então eu fui trazendo eles aos poucos, sem forçar muito, porque também não era pra se tornar uma coisa tão desconfortável pra ele, a ponto dele estar engessado lá, né? Uhum. E as pessoas perceberem. E aí eu falei assim, eu quero um diferencial. Ok, escolhi ser mentora, mas eu quero um diferencial. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um perfil de casal, né? E se não der certo, eu vou voltar pro meu perfil. É isso, porque eu sou assim, se não der certo... Eu vou tentar. Eu tenho que tentar. E eu já tava lá com bastante seguidor já, né? E eu falei, do nada, eu vou aparecer com um perfil diferente. Aí, eu queria um nome. Geramos toda uma
uma curiosidade antes, vai ter uma mudança no perfil e aí tem que ter todo um evento antes da mudança, né? E aí a gente queria um nome diferente, porque eu queria um nome que conectasse não somente nós, mas que eu pudesse chamar o meu aluno de algo que me conectasse. Então a gente fez uma lista lá, né? Aí fiz uma lista. Nós e o ChatGPT. O ChatGPT, aí eu pedi pra uma amiga fazer uma lista também, e eu já tinha visto Casal Visionário. Era um nome que tinha chamado a atenção na nossa lista. Tinha. E essa menina colocou uma lista com o mesmo nome. Aí ela circulou ainda, Casal Visionário. Eu falei, pois é, o sinal. Porque eu também tinha visto esse nome. Aí eu vou chamar os meus alunos de visionários. Legal, isso conecta. E aí a gente criou Casal Visionário. Isso tem branding. E começou a crescer muito. Por quê? Porque as mulheres falavam com as mulheres. E a gente começou a falar com os dois públicos. A gente pegou uma demanda muito reprimida de mulheres que não tinham começado, às vezes, porque o homem não deixava e começou a acompanhar nosso perfil, ou de até homens que não conheciam o digital, começaram a conhecer através do nosso perfil. Então, a gente teve uma demanda reprimida de gente muito forte, que às vezes, eu até quero digital, gosto, mas eu não sei como começar. Sim. E aí via algo diferente, um casal aparecendo. Opa, se funciona para um casal, quer dizer que homens também conseguem fazer isso. Isso. E a gente direciona muito estrategicamente, porque quando antigamente tinha os perfis de Facebook de casal juntos, né? E era muito romântico aquilo lá. Mas eu falei assim, eu preciso criar um perfil que não pareça aquilo lá, que seja um perfil estratégico de mentores. Que não seja Kátia e Jordão. Que não seja Kátia e Jordão o relacionamento, mas que seja estratégico. Então eu preciso falar com os dois públicos e eu preciso saber direcionar isso. Foi algo que a gente começou a pensar, ok, como que a Kátia, né, eu sempre penso assim, eu sou, né, o meu cliente sou eu iniciando. Eu sempre penso assim, qualquer coisa que eu vou fazendo no meu perfil, a Kátia que estava iniciando, vendo isso, pensaria assim ou pensaria assim? A Kátia iniciando lá no início do mercado, ela gostaria de ver? Se ela visse a Kátia de hoje de batom vermelho, 9 horas da manhã, ela falaria, não é o que eu quero pra minha vida. Eu só quero ter liberdade com os meus filhos. Então eu sempre penso assim, o Jordão de carteira assinada, vendo isso, seria... Qual seria a reação dele? Então, nós somos os nossos potenciais clientes hoje, né? Nós, quando estava iniciando. E aí, a gente sempre pega estrategicamente. Às vezes, o Jordão aparece quando eu vejo que tem muito homem no perfil, que aí os homens começam a responder. Aí, ele vem. O mercado é para homens? Aí, ele faz uma caixinha lá, responde a caixinha, né? Traz feedback de alunos homens. Sou casal. Aí, vem os dois, né? Mas... em específico, quem aparece mais no perfil sou eu, porque ele faz os anúncios. Mas estrategicamente, eu tenho esse olhar estratégico. Tem bastante homem no perfil, Jordão. Vem. Vai lá. Então a gente faz. Ou tem bastante mulher nas caixinhas falando que o marido não apoia. As lives a gente faz juntos também, né? Então a gente direciona para os dois públicos. Legal. Então é bem legal que a gente pegou o público masculino, o público feminino e um público muito grande que é o público família. Que massa. Casal, muito então, top, pensando em todo esse reposicionamento que vocês fizeram, aí vocês começaram a intensificar ainda mais ali o tráfego, começou a chegar mais gente e tudo mais. Pensando no funil dentro do WhatsApp e também nos anúncios. Quando eles não estão performando ali muito bem, como esperado, tanto quanto antes, o que vocês analisam? Quais são os primeiros passos que vocês tomam para corrigir isso? Vou falar do funil e aí o tráfego. Porque uma coisa que a gente faz aqui dentro da nossa operação é dividir. Isso é legal. Né? A gente divide. Porque se eu faço... Por exemplo, eu cuido dos funis... Eu sou sempre bom em alguma coisa, né? A Kátia é boa na parte estratégica, Instagram. E eu sou bom com a parte de anúncio. Então, e ninguém se mete no outro. Isso mesmo. Quando ela... Até hoje ela nunca disse, eu acho que esse anúncio vai dar bom. Não. Eu que sei o que vai dar bom, porque eu que tô na operação. Sim. Assim como eu não digo, acho que esse story não ficou legal. Porque quem grava é ela conhece o público do story. Então, cada um é bom em alguma coisa. Primeira parte, divide o que cada um vai fazer e não bota o dedo no que o outro tá fazendo. Boa. Isso. E vocês vão descobrindo, né? A pessoa vai descobrindo o que ela mais se identifica. Não tem problema se na metade do caminho dizer assim, eu gosto mais disso e trocar Vamos ali. tentar trocar. Vamos tentar trocar. Mas, né, você sempre vai se identificar mais com algo. Então, ali na operação, por exemplo, se a gente tem um perfil de casal, mas se você chega no meu WhatsApp hoje, somente eu que comando todo o atendimento. Então, é somente a minha voz. Porque também isso foi um olhar estratégico que eu tive. Não tem como ficar misturando a conversa ali, a não ser que você chegue na operação, você fala que você é pai, por exemplo, aí solta o funil do Jordão. Que aí, entendeu? Quebra de objeções. Legal. Aí a gente faz. Mas a explicação padrão, ela é toda minha.
né? Então ali eu trago, até isso é legal de você perguntar, porque eu mudei, né, o nosso funil, porque o que eu analiso? Eu analiso onde as pessoas estão parando, né? Então, para você poder entender o seu funil, que é a sua explicação, você tem que analisar onde elas estão parando. E você vai ver que tem uma maior... Por isso que tem que ter números. Porque você vai lá fazer o relatório no final do dia, né? Tantas pessoas pararam no ágio inicial. Tantas pessoas pararam na metade do funil. Tantas pessoas pediram link e não pagaram. Então, você vai analisar o que tá errado. E aí, eu fiz a troca do funil, por quê? Por um bom tempo, a gente fez mais de 1 milhão com ele, e eu percebi que as pessoas começaram, acho que trocou o público dos anúncios ali, que daí eu não sei que daí ele vai falar pra vocês, mas ali eu percebi que as pessoas começaram a parar antes do meio do funil, né, antes da metade do funil tinha um áudio específico ali que elas começaram a parar ali, e aí todo dia, relatório, pessoas pararam, né, naquela parte do funil, pararam naquela parte do funil, eu falei assim, eu vou tirar um dia inteiro só pra trocar esse funil aqui. Eu vou analisar, eu tenho que entrar dentro da minha operação. Porque se eu não souber o que tá dentro da minha operação, eu vou delegar pra outras pessoas. E aí eu vou começar a ocupar quem? Se eu tenho atendente, eu vou dizer que o atendente não tá vendendo, né? E aí... Depende, às vezes sim, pode ser ele, mas muitas vezes você não sabe o que tá funcionando dentro da sua operação. Então eu fui lá, analisei todo o meu funil, tirei eu lá, né, atendi, quebrei a objeção, fiz tudo que tinha que fazer, eu falei, não, o problema tá aqui, o furo tá dentro do meu funil. E aí eu troquei, né, então análise, você analisar o que tá funcionando, o que parou de funcionar, você trocar e você ver. Agora... Exatamente, o que vai... Mudei. Mas a gente só consegue entender onde está o erro quando a gente mapeia toda a operação. Hoje chegaram 100 pessoas, o tráfego tá legal. Vendeu só 10, alguma coisa ou no funil está errado, ou o anúncio está direcionando para pessoas erradas. E aí a gente começa a analisar. Culpam muito o anúncio. Exatamente, a gente fala com... Tadinho do anúncio. Coitado do Zuckerberg, só tá fazendo o trabalho dele. Às vezes um anúncio que tá muito bom, exatamente, porque acha que o problema é o anúncio. A gente fala com muitas pessoas que dizem, não, os anúncios estão horríveis. Não, às vezes não é o anúncio, às vezes as pessoas estão chegando, porém o teu funil não tá convertendo. Então, o problema não é só o anúncio. Assim como às vezes você tem um funil muito bom, só que tá trazendo um público desqualificado. Então, primeira coisa, a gente sempre tem mapeado. Hoje foi investido tanto, chegaram tantas pessoas. Tá, e como essas pessoas, elas conversaram, ou elas simplesmente clicaram no anúncio e não conversam mais. Muita gente clicou no anúncio e não tá mais conversando. Opa, o problema é as pessoas que estão chegando, que não são pessoas interessadas. Ou, é muita gente que clicou no anúncio para pedir dinheiro. É muita criança. E aí, hoje nós temos atendente e eles nos passam esse feedback. Olha, hoje chegaram tantas crianças, hoje tantas pessoas pediram dinheiro. Aí a gente entende que o tráfego tá ruim. Qual é o anúncio nosso que tá talvez direcionando para pedir dinheiro? Um anúncio que esteja mostrando que a gente está ganhando determinado valor. Então, a gente dá uma segurada nesse anúncio e coloca um outro anúncio para ver se ele vai performar. A gente tem muito claro de que um anúncio ele consegue mudar totalmente teu jogo. Porque se hoje não tá legal, você sobe um outro anúncio, do nada ele pode... explodir. E aí, eu sempre digo, tem 2 tipos de pessoas. A pessoa que investe dinheiro, ou seja, eu vou testar vários criativos, mas criativos meio aleatórios, ou a pessoa que investe tempo. Quem investe tempo vai fazer um baita de um criativo, e aí ela vai colocar esse criativo rodar. E se esse... Porque hoje, com os 4 anos que a gente sabe o que performa e o que não performa. Então, se eu não investir tempo criando um bom criativo, eu vou ter que investir dinheiro até encontrar esse bom criativo. Então, quando você tira esse tempo para fazer esse bom criativo, vamos fazer um criativo de produto físico. Senta, pensa na cor da headline, pensa no que escrever, como gerar curiosidade, eu acho que essa imagem não tá legal, vou trocar para essa. Tudo isso são pequenos pontos que vão fazer, e claro, o teste de criativo, né? Para produto físico, o teste de criativo é muito, muito importante. Um com headline vermelha, um com azul, porque às vezes a cor da headline muda tudo. Mas, quando no nosso caso, como o Renda Extra, é a narrativa que a gente faz. A gente sabe que bons anúncios são contando o que é o mercado, falando como a gente chegou no mercado, como que a gente transformou a nossa realidade, e os anúncios onde a gente fala sobre o que o digital proporciona na nossa vida. Por quê? É o que a Kati falou, hoje a gente conhece o público que nos assiste. Ou seja, dentro do meu perfil hoje são pessoas que ou estão
começando do zero, ou nem conhece o digital ainda. São pessoas que estão procurando uma fonte de renda para ter um tempo de qualidade. E a gente vai lá e diz, olha, entramos no digital, transformamos a nossa realidade, e hoje, numa segunda-feira, eu tô aqui com meu filho. E aí a gente sabe que o anúncio que está conectando é o anúncio que fala sobre família, é o anúncio que fala sobre a prosperidade do casal, porque a gente fala tem anúncios, um dos nossos anúncios campeão é um que fala do casal. Olha, a gente era um casal que discutia muito por questão financeira, por questão disso, mas hoje, graças ao digital, a gente tá aqui tendo nosso dia de qualidade. Foi um dia que a gente tava em Gramado, então, assim, aproveitando aqui em Gramado, a gente tem essa narrativa já do que a pessoa quer ouvir. Por quê? Porque é o que nós queríamos ouvir de alguém quando a gente estava procurando uma renda extra. Que é a Que questão legal. de analisarmos quem nós éramos. Por isso que a gente faz essa análise muito grande. E tudo que a gente faz no nosso perfil ou dentro da nossa operação é tudo estratégico. Se eu vou postar essa água, eu penso como que a Kátia veria essa água. Legal. Tem coisas que eu não posto. Tem coisas, conquistas na nossa área que eu não posto. Por quê? Porque eu sei que a Kátia lá do início, ela vendo aquilo ali, né, seria exatamente o que eu falei antes. De Né? distanciar. Distancia, porque na realidade... Começa a criar objeção na pessoa. E na realidade de uma pessoa que tinha R$2 na carteira, por exemplo, se eu visse a Kátia hoje jogando dinheiro, comprando joias, Falando né? que ganhou 2 milhões. Falando que ganhou 2 milhões, tanto que eu prefiro postar como mentora os meus micro resultados. Porque é diferente eu postar que eu fiz um salário no dia do que eu postar que eu fiz 1 milhão dentro da internet. Porque a Kátia que estava iniciando, que ganhava um salário um mês inteiro, ela vendo aquilo ali, poxa, é um salário no dia, é o que eu demoraria o mês inteiro. Agora ela olhar 1 milhão na muito cabeça distante. é muito distante, né? Então até a pessoa entrar no digital e ela ver que é real, ela com certeza ela vai desbloquear isso porque ela vai vendo os resultados. Só que para ela desbloquear isso, ela precisa criar micro resultados. Ela precisa ter a primeira venda dela, para daí a Kátia que iniciou e saiu gritando, né? Ó, eu fiz minha primeira venda, isso aqui é real. Agora eu posso fazer 2 salários. Agora eu posso ir pra 10 mil. Agora eu posso ir pra 15 mil. Agora eu posso tirar o Jordão da carteira assinada. Então, esses foram os micros resultados que eu fui tendo. Então, lá no meu perfil, nosso perfil, a gente faz muito estrategicamente tudo isso. E isso é uma dica que eu dou pra quem tá querendo ter o perfil de casal, pra quem vai trabalhar com renda extra, é se analisar de quando iniciou, né? E analisar Você do passado é a sua persona, né? Isso. A pessoa que você quer se conectar é você Isso. do passado. Perfeito. Isso. Agora, vocês têm bastante clareza do que fazer, né? Parte porque vocês estão há 4 anos no mercado, parte porque vocês são analistas de dados, né? Não são pessoas que estão fazendo aleatório, estão observando o que está sendo feito. Tem até um processo de gestão chamado PDCA, que é Plan, Do, Check, Act. Então, você planeja, você executa, você checa e reorganiza, e repete esse processo infinitas vezes, otimizando esse funil. Agora, olhando para o outro lado da moeda, que eu acredito que vai ajudar muita gente que está ali do outro lado, que é o que não fazer num funil de WhatsApp. Eu acredito que o funil de WhatsApp, antes disso, ele tem um processo de como a pessoa chega até você. Ou através de um anúncio, se você fizer um anúncio de forma errada, digamos, eu estou vendendo uma água sem gás. Se eu anunciar uma água com gás, a pessoa que chegou aqui vai ver algo diferente. Assim também é para quem quer aparecer. Muitas pessoas vendem, eu vou ser mentor. Porém, assim como a Kátia falou, ela cria um personagem. Ou seja, eu sou a Kátia, mãe empoderada, eu tô de batom 9 horas da manhã. Porém, a Kátia não é isso. Aí você chega lá no WhatsApp, a Kátia diz, eu tô aqui com meu filho, olha só. Mas tá, não, peraí. A promessa, né? Exatamente, quando você promete algo que é uma coisa, você atrai esse tipo de público. A pessoa que clicou no anúncio queria comprar uma água sem gás. Se ela chega e você oferece água com gás, é algo totalmente ao contrário. Se você demonstra algo no Instagram e a pessoa chega no seu funil e você mostra o contrário, talvez possa converter, mas não é talvez o que a pessoa está esperando. Sim. Ela estava esperando outra coisa. E muitas vezes as pessoas elas prometem algo e não cumprem. Ou muitas vezes, quando um outro erro muito constante é que a gente falou antes sobre o remarketing, só querer trazer novas pessoas, né? Traz pessoa, e quem tá dentro da sua base você acaba esquecendo, não trabalha um remarketing com eles, não faz um lançamento, porque hoje o lançamento não é só de infoprodutos, você pode fazer um lançamento de produto físico. Nós temos hoje estratégias para lançar produto de emagrecimento, você bota as pessoas interessadas num grupo, faz uma promoção com valor promocional e quem adquirir no dia ganha um mês de tratamento com o personal, ganha hoje e-book sobre
receitas fitness, suco detox, você cria algo diferente para aquele dia. Então, assim, as pessoas querem somente atrair leads novos e vender para pessoas novas, ou seja, as pessoas querem disparar funil. Chegou, clica em enviar funil. Chegou, clica em enviar funil. Sim. E alguns erros também que eu já vi, por exemplo, que o Jordão falou, né? A pessoa chegou, ela quer comprar água sem gás, não com gás. Às vezes tu chega no WhatsApp e ele não tá bem estruturado. Então, a estrutura de um WhatsApp, hoje, né, a gente não trabalha com tráfego direto, a gente trabalha com tráfego pro WhatsApp. Onde está a nossa vitrine? No WhatsApp? Então, a pessoa ela tem que chegar e a sua vitrine está bem estruturada. Então, o que é uma vitrine bem estruturada? Se eu vou aparecer, eu vou falar aparecendo ou não aparecendo. Se eu vou aparecer lá no meu perfil, você chega lá e eu humanizo ele. Tem a foto nossa com as crianças, né? Ali na bio ali do WhatsApp, saímos de 10 anos de carteira assinada, tem algumas informações, tem um catálogo ali, tudo certinho. Se eu não vou aparecer, eu tenho que colocar um WhatsApp estruturado pro produto, né? Então, o que eu faço? Eu não gosto de foto de produto no WhatsApp do produto físico. Por quê? Porque a pessoa não chegou para comprar um produto. O que a gente utiliza? Quem não vai aparecer, né, vendendo produto físico, inteligência artificial. Se você não quer aparecer, você vai colocar uma foto de uma inteligência artificial lá e você é o atendente por trás. Aí colocou a foto lá, você vai estruturar aquele WhatsApp para aquele produto. Aí você coloca uma capa lá, você coloca um catálogo com resultados de pessoas que utilizaram um produto. Não gosto de deixar preço, né, nos catálogos ali do WhatsApp e deixa bem estruturado. Tem muito WhatsApp que você chega no WhatsApp e tem 5 produtos no catálogo, 5 produtos diferentes, que aí a gente volta naquela questão. Você é especialista em quê? Eu cheguei aqui para comprar água sem gás. Por que tem água com gás? Por que tem água rosa, água roxa? E aí eu já nem sei mais o que você vende, eu vou embora. Então, ali se torne especialista num produto, utilize o WhatsApp como vitrine, use o catálogo. Às vezes a gente acha que as pessoas não olham o catálogo, elas olham, porque é a vitrine que ela chegou. Sim, verdade. Utiliza a frase ali, né, sobre o que você gera na vida das pessoas. Não é sobre o produto. Eu não quero saber se o seu produto é 100% natural, eu não quero saber quantas cápsulas tem, eu quero saber o que ele vai fazer na minha vida. Então, a headline ali, a frase que tá no WhatsApp, ela tem que ser sobre isso. O que você faz na vida das pessoas. Resultado. Independente se é produto físico ou produto digital, né? Estruturei bem, coloquei a capa, coloquei ali a foto de perfil, coloquei o catálogo, tá bem estruturada a minha vitrine. Sou especialista naquilo ali. Erro comum das pessoas que trabalham com WhatsApp, além de querer disparar funil, muitas vezes elas não querem atender em áudios, né? As pessoas, elas se conectam com pessoas. Você não tem raiva quando você vai falar com aquelas operadoras que aí eles começam a vir o bot automático e Nossa, você... é muito chato. É muito chato, porque você não consegue solucionar o seu problema. É verdade. E aí acontece... Começa a entrar num loop infinito, né? Nossa, Você se estressa. aí é você muito fica, rápido. falar com o humano. Falar com o atendente, pelo amor de Deus. Falar com o atendente. E quando nós utilizamos automações no WhatsApp para poder ter liberdade, porque eu tô aqui, meu trabalho tá funcionando lá, né? Então eu preciso de automações para poder estar com meus filhos, para poder fazer isso. Trabalho inteligente, não se tornar escravo do digital, mas o digital te dá liberdade. Ok, mas eu não posso ser um disparador de funis, porque aí acontece da pessoa ficar com raiva e saber que existe. Hoje, a maioria das pessoas sabem que existe automação. Ninguém vai bobão, assim, Ninguém né? vai bobo, as pessoas sabem, é uma automação. Tanto que eu tenho uma quebra de objeção sobre isso. Eu digo que sim, o meu funil é automatizado, porque eu preciso ter liberdade, mas que eu estou ali a todo momento, né? Então você tem que também saber o que a pessoa vai falar. Ok, só que a maioria das pessoas, elas querem disparar funis ou elas não querem mandar áudios, né? Quem ainda tá iniciando, quando eu iniciei não tinha automação, não tinha dinheiro pra automação. Então eu fazia manual. Gastava a voz. Gastava a voz. Eu falei pra vocês, eu fazia do jeito que dava, né? E aí eu mandava tudo manual. Só que eu precisava utilizar a minha voz, porque as pessoas se conectam com pessoas. Então ela precisa sentir a minha entonação. Se eu vou falar sobre o meu produto, eu preciso ter firmeza na minha voz. Se eu vou contar sobre a minha história, eu mudo a minha tonalidade de voz. Então a pessoa ela tá sentindo o que você tava falando e se é real ou não. Se era um momento triste, você fala com uma voz triste. Se for um momento de vitória, você fala com expressão de vitória. E aí eu tenho uma dica. Qual? Que eu, quando vou gravar áudio, eu não gravo áudio sentada ou deitada. Porque isso aqui vai se contrair. Então, quando você vai gravar um áudio e isso aqui tá contraído, a pessoa vai dizer assim, ó... Nossa, mas ela tá morrendo nesse áudio, ela não vai me solucionar nada. Técnicas vocais. Que felicidade é essa? Que felicidade é essa? Ela não é especialista no que ela faz.
eu pego, né, o meu celular e eu saio caminhando e gravando o áudio. E eu não fico... gritando. entonando a voz. Eu não fico parada no mesmo lugar. Porque se eu caminho, eu começo a raciocinar. E se eu começo a raciocinar, a minha quebra de objeção, ela fica melhor. Então, eu normalmente, eu tô caminhando e gravando áudio. Hoje, todas as quebras de objeções, elas estão dentro da ferramenta, mas pra fazer isso, eu tive que gravar. Ou se é algo em específico, né, eu vou lá e eu gravo. E claro que o primeiro áudio não saiu perfeito. Não. Tudo vai da Uhum. prática, né? Sim, Não é, isso. tem 80 áudios, mas foram só 80 áudios. Não, Isso. foram uns 800 até encontrar os 80 que estão Então, hoje. não digita, né? A primeira frase, sim, ela pode ser, seja Pode ter bem-vinda, um alguma pouco de coisa assim. interação com o Pode texto. ser, tem interação, a gente interage em algumas coisas, porque às vezes a pessoa, ela meio que foge um pouco do padrão, né? Às vezes ela vai te falar uma coisa diferente, você vai digitar. Mas o funil de atendimento, ele precisa ser em áudio. Não adianta você querer mandar um texto desse tamanho e você fala assim, a pessoa não tá comprando de mim. Por quê? Aí eu vou lá e olho. Nem eu leria aquilo ali. Né? Aí eu falo assim, você ia ler isso aqui? Você ia ler? Não, analisa isso aqui como a Kátia que iniciou. Aí eu ia falar assim, não tem tempo, tô com as crianças. Então eu coloco o áudio pra ouvir, vou fazendo minhas coisas, né? E é isso. Muitos Que erros legal. acontecem. Sensacional. Vocês perceberam aqui que eles encurtaram o caminho de vocês? Verdade. É, isso muito aí. bom. Isso é de quem tem skin the game, né, Bruninha? Quem tá Perfeito. fazendo o que tá falando. Muito Ensina legal. o que faz, isso pra mim é Parabéns. incrível, de verdade, parabéns mesmo. Inclusive, chegamos no momento que a gente gosta Bora, bom, hein? muito, nosso momento do bate-bola, jogo rápido. Bora lá? Vou explicar Vamos. pra vocês como é que Bora. funciona o nosso bate-bola. A gente vai jogar perguntas aqui rápidas, de respostas curtas, pra vocês responderem na mesma velocidade com uma palavra ou até mesmo uma frase. Combinado? Ok. Então, let's go, vai ser legal, ó. Vou começar. O que nunca pode faltar em um anúncio? Criatividade. Uma habilidade que todo afiliado deveria dominar. Remarketing. O que nunca pode faltar na copy de vendas? Conexão. Um tipo de mensagem que sempre gera resposta no WhatsApp. Resultados. Uma estratégia rápida para aumentar as conversões de leads que estão estagnados. Microlançamento. Legal. Pra finalizar Boa. com chave de ouro, o 80-20 do nosso sucesso é... Remarketing. O cara é bom. Boa, boa. E olha só, temos o que hoje, hein? Temos uma caixinha de perguntas Caixinha aqui, de né, perguntas. Bruninha? Exato, tá bem recheado aqui. Tá recheado. Separamos as melhores pra vocês. Inclusive, tem aqui alguns elogios. Verdade. Que iremos começar com quem? @Rota_Henrique, que já esteve aqui no nosso QCast, não é mesmo? Olha! Ele mandou assim, amo esse casal. Coração. Coraçãozinho. Muitas exclamações. Exato. Mas vai lá pra segunda pergunta, Marcelo. Na verdade, eu vou pra outro elogio, que é do É verdade, tem mais um. Bruno Sá. Fã número 1 há muito tempo. E Kátia, nos conte como se sente hoje, de ex-DJ para a visionária que é. Eu me sinto muito realizada, profissionalmente, dentro da minha família também, né? Eu sempre busquei essa liberdade, não foi pelo dinheiro, mas sim pelo propósito, proporcionar algo melhor para minha família. Quando eu era criança, eu passei muita necessidade na minha infância, cheguei a passar fome quando era criança, e eu sempre tinha esse sonho, né, dos meus filhos viverem melhores, que eu não vim de uma família rica, mas uma família rica e próspera viria de mim. Então hoje eu me sinto muito realizada por estar conseguindo fazer isso. E principalmente por encerrar o ciclo na minha geração. Porque hoje, se você perguntar para os meus filhos, eles querem ser donos da própria história. Eles têm essa mentalidade. Então eu sei que daqui para frente, né, nós mudamos as gerações de muitas e muitas que virão, né? Que legal. Que legal, gente. Que Legal, especial. parabéns. E olha só, @LarissaTainara. Como é empreender em casal? Qual conselho você dá para homens que ainda não trabalham com a mulher? Primeiro, a que a gente falou antes, sobre dividir, né? Dividir as tarefas. E se ele ainda não trabalha e tem intuito de ingressar, começa devagar, pega uma pequena tarefa, vai pegando o jeito, porque quando você tá dentro do mercado digital, você nunca mais quer sair. É algo tão surreal você ter a sua liberdade de tempo, poder fazer, você vê o resultado daquilo que você fez, porque quando você tá na carteira assinada, você faz, mas o resultado quem vê é seu patrão. Quando você é dono do seu próprio negócio, você começa a fazer e você vê o resultado, você faz aquilo já por gosto, nem é só pelo resultado, mas é pelo gosto de dizer, não, eu tô fazendo algo surreal. Então é implantando aos poucos o marido dentro da operação, e se o marido, ele é contra,
pelo menos deixa fazer. Não atrapalha. É o que eu disse, não corta as asas de quem quer voar. Se você não acredita, não estraga o sonho da outra pessoa. É o sonho dela, deixa ela executar. Se der errado, ela tentou, ela fez a parte dela. Mas não fui eu que vou ficar com a culpa de ter estragado o sonho da pessoa. É isso. Legal. Pergunta do Derek Dilon. Vale mais ser afiliado ou lançar o seu próprio produto? Afiliado. Toda a vida. Toda a vida afiliado. Porque o afiliado foi o que a gente falou. O afiliado, ele não tem o custo, né, do produto. Ele não precisa sair da casa dele para poder entregar o produto. Se você vai trabalhar como infoprodutor, né, você tem que ter toda uma estrutura de suporte, né, de pessoas ali trabalhando por trás. Se você é afiliado, né, você tem que escolher uma boa mentoria, com certeza, mas você está intermediando algo que já funciona e que já transforma a vida das Algo pessoas. já está validado. Que já está validado. Quando você é produtor, você primeiro tem que validar o produto, para depois validar a estrutura e depois, então, entregar um bom produto, né? Tem toda uma esteira que tem que ser feita até a compra, né? Então, você tem que ter todo esse processo já elaborado e executando da forma correta. Ou seja, para quem está começando hoje, ou para até quem já teve resultado e quer criar o próprio produto, você pode ter pequenos produtos, mas não que esse seja o seu produto principal. O seu produto principal ele sempre tem que ser um produto de afiliado, porque aí você traz a pessoa e aí sim, depois disso, você pode aumentar o LTV dela com produtos seus. Aí você tem uma lucratividade de 100% sobre o seu produto, porque a despesa já foi paga com o produto de afiliados. E você entregando bom produto, né? O que é LTV para quem está iniciando? Mas para quem está iniciando é você aumentar a vida útil do seu lead, né? Se ele já comprou a água de você, ele tem grande chance de comprar um copo também, porque faz sentido para ele. Isso. Perfeito. E procure bons produtores, né? Procure bons produtores, avalie, né, o mercado de afiliados, tanto do produto físico quanto do infoproduto, que a pessoa realmente entregue, porque você está intermediando, né, uma solução. Então, se essa água, se esse copo, ele tem que funcionar para você poder, de fato, aumentar o LTV e também, né, é o seu propósito, né? O nosso propósito hoje é transformar a vida de outras pessoas. Se você vai solucionar com produto físico, você tem que solucionar de verdade. Então, procure bons produtores também. Legal. Fechou. E pra encerrar essa caixinha, a Daiane Costa 84 mandou assim: qual o investimento inicial para entrar no mercado digital? Nunca é de graça. Nunca é de graça, por quê? Por que nunca é de graça? Porque você precisa de conhecimento. Porque sem conhecimento não existe crescimento. Não adianta eu querer começar algo se eu não estou disposta a aprender com quem já faz aquilo ali. Se eu quero me tornar um afiliado de sucesso, eu preciso procurar um afiliado de sucesso. Porque eu preciso me espelhar em pessoas que tiveram resultados. Isso é uma coisa interessante, porque quando eu iniciei, todo mundo foi contra. As pessoas diziam que não iam funcionar. Então eu tinha a mentalidade de eu não vou escutar quem nunca construiu nada. Se eu quero ser uma pessoa de sucesso, se eu quero transformar minha vida, eu vou me espelhar em alguém que já faz isso. Então eu vou estar do lado dessa pessoa. E essa pessoa, ela tem o conhecimento para me vender, porque é o trabalho dela. Se ela tem conhecimento, eu preciso valorizar o conhecimento dela. A única coisa que você precisa para iniciar nesse mercado é o conhecimento. E muitas vezes a gente gasta isso em qualquer outra coisa, né? E as pessoas têm uma falsa ilusão de que, para empreender, eu tenho que investir. Mas pensa comigo, se hoje você está desempregado e você encontrou um emprego, você vai ter que trabalhar 30 dias para receber daqui a 30 dias. Ou seja, você não vai trabalhar de casa, você vai ter que se deslocar até o local. No meu caso, eu ia de carro, eu tinha que gastar gasolina todos os dias. Eu tinha que chegar lá, eu tinha que almoçar. Eu tinha que pagar o almoço todos os dias. Ou seja, eu investia todos os meses para ganhar R$ 1.900, eu investia mais de R$ 800. Então, até para trabalhar de carteira assinada você investe. Você investe, eu não tenho carro, Jordan, mas você vai comprar um tênis, você vai pegar um ônibus, você vai ir de bicicleta. E vai investir o tempo. Com Vai investir o certeza. seu tempo. Exatamente. Então, em tudo você vai investir. Se você não quer investir valor, você vai investir tempo, como você falou. Você mesmo validar a sua estrutura. Exato. Só que, às vezes, o tempo que você demora para validar toda essa estrutura, você já estaria com a vida transformada comprando a estrutura validada de alguém. Isso. E hoje, no mercado, nós temos a possibilidade de iniciar sem o tráfego, caso você não tenha, porque a gente iniciou sem o tráfego. Hoje existem estratégias de caixa rápido que você não precisa criar o conteúdo, você não precisa criar o TikTok, que nem a gente criou anteriormente. Você pode utilizar outras estratégias que utilizem o WhatsApp e o produto físico, né? Então, o conhecimento, ele é o básico, né? Você precisa do conhecimento, precisa aprender, precisa ter um suporte, porque se eu tentar vender isso aqui e eu tiver uma dúvida sobre isso aqui, o que eu vou fazer?
Eu Pra vou onde dizer, eu vou recorrer? pra onde eu vou recorrer? E aí acontece de uma boa parcela do mercado que se frustra e diz que o mercado não funciona, porque tentou com conteúdo gratuito. Só que o conteúdo gratuito, ele vai te dar uma parte aqui de uma pessoa que é especialista nisso, aqui eu tenho um outro especialista, então na minha cabeça eu vou juntar tudo e aí eu não vou conseguir ter resultados. O Então, conteúdo de YouTube ele é interessante, mas para quando você já está executando e você tem determinada dúvida. e Aí você sabe a pesquisa área que você sobre quer atuar. aquilo que você É. quer resolver. Agora, Uhum. quando você quer um processo completo, É. o YouTube ele não serve, porque você tem um direcionamento de você falando A, você falando B, ela falando Muita C. informação. E exatamente, Muita. cada um direciona para um tipo de conteúdo. Então, nunca vai ser realmente um conteúdo E completo. conhecimento a gente precisa pra tudo, né? Quando eu fui fazer sobrancelhas, eu precisei aprender com alguém que já fazia sobrancelhas. Se eu quero me tornar médica, eu preciso aprender com um médico. E eu vou investir na faculdade para que daqui 4 anos eu tentar, né, um emprego que talvez eu nem consiga. Então eu preciso aprender com alguém. Porque senão, por exemplo, quero virar médico e vou tentar sem conhecimento. O que eu vou fazer? Eu vou matar uma pessoa, né? Vou fazer a cirurgia e vou matar uma pessoa. Aqui é a mesma coisa. Se eu não tiver conhecimento de alguém, eu vou matar os meus sonhos. Então eu preciso do conhecimento. Pra quê? Pra poder viver isso aqui. Porque senão você vai investir tempo trabalhando pros outros. Perfeito. Forte, hein, Isso aí. Bruninha? Cara, sensacional. Que bate-papo gostoso, né? Muito. Deu pra pegar muito conhecimento aqui com esse casal, viu? Mas não terminamos. Não terminamos, porque agora temos o quê? Presentinhos KiwiFi. Tem os mais mimos que o faz pra Nossa! vocês. Já devem estar mal acostumados. Que é isso? Ó, vamos ver Experiência qual de cada surreal. Ah, esse aqui é seu. Ai, que é tudo! Meu Deus, que lindo! Ai, que legal. Olha só essas caricaturas. Caricaturas. Cara, esse Não, ficou presente- parecido, né? Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada. Não, ó, minha roupa, sério. Que Verdade. lindo. Esse Muito presente é pra massa. agradecer Ai, a amei, presença de amei. vocês, pra parabenizar também pelos 1 milhão de reais faturados na KiwiFi. A gente sabe que vem muitos milhões pela frente. Amém. Tenho certeza que a galera adorou acompanhar vocês, vai querer continuar acompanhando o Casal Visionário. Então já deixa aí suas redes sociais pra galera dar um follow. Com certeza, né? Então nós vamos entregar um presente especial também. Opa! Amamos estar aqui e a gente trouxe um presente, né? Então, vamos fazer o seguinte: quem chegar lá no nosso Instagram, @ocasalvisionário, e colocar lá no direct vindo KiwiCast, vai ganhar o quê? Vai ganhar uma aula gratuita com a gente, ensinando a fazer de 3 a 5 mil todos os meses. Que Então, legal, lá que no nosso legal. Instagram, @ocasalvisionário. Segue a Boa! gente também no Boa. YouTube, né? @o Casal Visionário. Isso aí, nas nossas redes sociais, YouTube e Instagram. O casal, tem o O na frente, tá? Boa. O Casal vai Visionário. aparecer na telinha. Isso, e lá a gente vai dar uma call exclusiva ensinando 3 a 5 mil em 30 dias. Isso aí. Que Quem legal. não quer, hein, E galera? Bruninha, pra quem ficou com a gente até o final, o que é que a gente tem que fazer agora, Bruninha? Tio Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com esse casal nota 10. Comentário, então agora se inscreva no nosso canal e ative o sininho, hein, pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem, né? Mas bora lá, ô Marcelo, aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast, é um compromisso e eu vejo todos vocês lá. Valeu!